Salve, salve! Você que está em casa, você que nos assiste, você que nos ouve, você que está conosco. 3 é de menos podcast começando e a gente hoje... Eita, nós estamos metidos pra caramba hoje aqui. Tem um cara fardado entre nós aqui, Dondon. Respeita. E ó, eu já vou começar apresentando esses caras malucos e maravilhosos que estão aqui comigo, diretamente de Ipu, no Ceará. Ele que vai explicar muita coisa pra gente hoje. Com vocês, Paulo Márcio, senhoras e senhores. É nóis, estamos juntos, bebê. Mais um podcast aí pra galera. E vocês nem sabem, diretamente, sabe da onde? Feira de Santana da Bahia. Feira de Santana, lá ele. Aqui é bairro dobrado, segura aí que o bicho aqui vai pegar hoje, viu? E não pode nem fazer essas paradas nesse sinal, não. Segura aí. Tem essa questão de cuidado com o sinal que faz hoje aqui, tá? Se fizer assim, vai ficar complicado. Hoje tá perigoso. Mas, Paulinho, dá só o caminho aí pra quem quer seguir a gente, pra quem ainda não segue o 3 é de menos, pelo amor de Deus. Quem não segue a gente ainda, ó, estamos no YouTube, o nosso canal do YouTube, @3 é de menos, tudo junto. Estamos no Instagram, estamos no Kawaii, estamos no TikTok e tudo é @3 é de menos, tudo junto e misturado. Já acabou? Já acabou? E Spotify. Tava faltando. Leva a gente de carona no seu carro. Na hora que você estiver fazendo faxina, você pensou outra coisa, né, Dom? Na hora que estiver fazendo... No banheiro você pode levar. Pode levar, pode ouvir. Leve o Dom para o banheiro, tá, pessoal? Não tem nada de ruim São nisso. São três. Não é só eu. Então leve nós 3 para o banheiro. Pode levar a gente. E, Paulo, hoje... Como sempre, a gente tem um quarto elemento que é top, né? Não, 3 é de menos, mas o convidado sempre é demais, cara. Sempre é demais. E a gente tá com um convidado mais que especial, já agradecendo a presença dele aqui, mas eu vou deixar as apresentações a cargo dele, o nosso cidadão ilustre, o filho mais ilustre de Ipu, Paulo Márcio. Salve, galera! Hoje estamos com um convidado que é sensacional. O cara é fera demais. Ele é aquele estilo Cristiano Ronaldo, aquela fera, aquela besta enjaulada. Faca! Sabe? Vamos lá, eu tive que fazer uma cola hoje bem grande aqui pra poder... E pior que é grande mesmo, vai lá. Olha só. O cara é policial penal desde 2017. Polícia Penal, inclusive, vai explicar pra gente esse novo conceito. O que é Polícia Penal? O pessoal tá achando que tem penas e tal. Não tem nada a ver, tem nada a ver. Atuou como policial em diversas unidades prisionais da região, inclusive no grupo de intervenção tática, os operacionais do estado de Goiás. Olha aí. Professor desde o ano de 2004, lecionou na rede pública de ensino até 2017. O cara também tem de educação. Professor de Direito desde 2017 até a presente data, inclusive trabalhando nos principais cursinhos preparatórios do país. Se você precisa, tá aí, hein? O cara hoje vai até sortear uma aula grátis aí pra galera aí. Grátis, exatamente. Já tô jogando a bola. Mas é claro, né? Olha só, mas não acabou não. Especialista em Direito Constitucional, docência no ensino superior, inteligência de Estado, segurança pública, criminologia e execução penal, mestre em Física aplicada à educação. Chupa mundo. Atualmente, diretor da Casa de Prisão Provisória de Lusiânia. Com vocês, agora vai, Silvio Santana! Bora! Seja bem-vindo, seja bem-vindo! Bem-vindo! Obrigado, pessoal. Primeiro a introdução de vocês tá... coisa, hein? Excelente. Quero agradecer o convite. O Paulo me chamou, é uma honra estar aqui. Eu sempre gosto de vir representar o órgão que eu trabalho, representar aquilo que eu faço, falar um pouco sobre a execução penal, que é interessante, e também a educação, que é uma área que eu milito desde 2004. E antes de mais nada, eu queria mandar os agradecimentos. Eu posso mandar agora? Claro, cara. Aqui você que manda. Aqui você pode tudo. Primeiro eu quero agradecer o meu órgão, que é a Polícia Penal do Estado de Goiás, na pessoa do Josimar, que é o comandante-geral, nosso diretor-geral, o adjunto, que é o Firmino, são os nossos comandantes ali, que se eu estou aqui hoje é com a autorização deles, porque eles confiam no meu trabalho, sabem que eu estou aqui para representar da melhor maneira aí a Polícia Penal. Aqui a nível de regional, nós estamos na terceira da Polícia Penal, eu quero agradecer a Andréa Figueiredo, que é a coordenadora regional, quero agradecer aos colegas, aos pares, aos diretores, aos amigos que labutam, que vivem a mesma vida que eu vivo, né? Que a gente temos nossos objetivos em comum, todos os policiais penais e servidores, demais servidores que estão me acompanhando, e agradecer a todos eles, dizer que é uma honra estar aqui representando essa nobre instituição.
Show de bola, muito Deixa eu bom. agradecer minha família também. Claro. A minha família, não a família fardada, a família, minha mãe, meus irmãos, agradecer a minha esposa, minhas filhas, tenho 3 filhas, né? Agora 2 que já estão nessa terra e uma que tá para chegar. Então quero agradecer a Deus. Qual que é o nome da esposa? A esposa é Amanda. Amanda, não bata nele, Amanda. Ele falou de você. Lembra dessa daí. Mulher incrível que Deus nos dá, os presentes. Né? Tem que falar. E a minha filha mais velha, a Pietra. Né? E a filha mais nova, que ainda está aqui na terra, é a Helena. E a bebezinha que vai chegar, possivelmente o nome vai ser a Aurora. Né? Oh, show de bola! Então, quero agradecer a Deus a oportunidade de ter uma família e a oportunidade de estar aqui com vocês. Sensacional! O cara já chegou mostrando as virtudes aí, e as credenciais também, né? Porque assim, o Paulo falou das credenciais, ele falou das virtudes. Pessoal, a gente tem uns agradecimentos para fazer antes de começar esse papo maravilhoso aqui com o Silvio. Eu queria agradecer a Gislene, diretora Gislene. Ela sabe por que eu estou agradecendo. Muito obrigado, Gislene. Quero agradecer o pessoal, os alunos lá do Colégio Militar Fernando Pessoa, que me deram essa camisa bacana aqui, Paulo. Aqui, ó, tá fazendo mexer. Tem que fazer, né? Vai ganhando pra eles, mas não ganhou. Tá levando patrocínio só pra eles. Só pra mim, exatamente. Começou, tá? As divisões nesse podcast aqui. Então você tá no podcast 3 é de Menos, o podcast mais marromenos da internet, mas o convidado é top. Vai lá, Paulinho, manda brasa. Vamos começar a apertar esse convidado aqui. Você chegou já fazendo os agradecimentos ao órgão do qual você faz parte hoje. Explica pra gente logo aí, então já vamos pular um monte de etapa e fala pra gente o que é Polícia Penal, o que quer dizer Polícia Penal e do que cuida essa instituição Polícia Penal. Boa pergunta. Eu falo pra qual câmera? Falo pra aquela. Pode falar pra cá de onde você quiser, a gente procura. Não, tá bom, vou falar pra aquela ali. Olha, eu posso falar pra vocês pode, também, pode, fingir que é uma conversa casual, né? Relaxa, eu sou ruim com esse negócio de câmera. Eu sou ruim com esse negócio de câmera. Tá. Vou contar pra vocês. A Polícia Penal, ela é uma polícia recente. Ela é a irmã mais nova da Segurança Pública. Só que ela não nasce com esse nome, ela nasce com o nome de sistema penitenciário, agentes penitenciários, então leva-se outros nomes que, em tese, exercem as mesmas funções. E isso veio até o ano de 2019, dezembro de 2019, onde foi promulgada a emenda constitucional 104 e criou a Polícia Penal. Cria-se de fato, e direito, né? De direito, porque de fato já existia a Polícia Penal. Então, a Polícia Penal é uma instituição que já existia, porém foi dada ali as credenciais constitucionais e esse status constitucional permitiu criar uma polícia nova. E isso nos levou ao passo seguinte, que foi a profissionalização de todo o sistema prisional. Hoje nós vivemos uma realidade muito diferente de anos atrás. Nós temos a oportunidade de fazer coisas incríveis, que nós temos uma diretoria formada desde o primeiro cargo, né, até o último policial penal. Hoje existe então já essa hierarquia, existe, né? Estão todas compostas por policiais penais. Excelente. Por que eu digo isso? Porque isso foi o maior dos avanços. Isso você fala aqui especificamente do estado do Goiás. Eu falo mais sobre essa realidade do estado de Goiás, né? Porque nós tínhamos, éramos comandados por policiais militares. Não que seja coisa ruim, mas nós não éramos, digamos, tipo de independência. Nós éramos um híbrido. Outrora por um delegado, né? Ou pessoa que não tinha uma relação direta com o sistema prisional. Nós éramos comandados por pessoas que eram estranhas ao quadro. E tudo bem, porque nós não tínhamos um status. A partir do momento que existe na Constituição a Polícia Penal, obrigatoriamente nós temos que nos profissionalizar, e assim foi feito. Nós temos um diretor-geral, adjunto, toda a hierarquia e estrutura da Polícia Penal, em todos os órgãos de gestão, seja o fornecimento de alimento ao preso, nós que gerimos os contratos. Então a Polícia Penal é muito mais do que aquilo que os seus olhos podem ver. E é um orgulho muito grande para mim fazer parte dessa instituição, que eu amo muito essa fada, por isso estou aqui com ela, representando essa instituição, honro muito essa fada, e observar um órgão que está em plena evolução é pessoalmente gratificante. Então, para que serve a Polícia Penal? Agora sim, a partir de 2019, respondendo a pergunta do Paulo, a Polícia Penal ela serve para duas coisas, de acordo com a Lei de Execução Penal, que é a Lei 7210 de 84. Duas coisas. Primeiro, efetivar disposições da sentença. O que isso quer dizer?
Quer dizer que eu vou garantir o que o juiz falou. O juiz vai falar, olha, o juiz falou que o cara tem que ficar na jaula 10 anos. É 10 anos que ele vai ficar e não tô você lá vai para garantir isso? Vou garantir isso da melhor maneira possível, da maneira mais digna possível. E a segunda, que é uma linha muito importante, e é um dos eixos norteadores da DEGAP, é promover a reintegração do condenado ou acusado, né, do interno. Promover a reintegração, do que a gente popularmente chama de ressocialização. Então nós temos uma dupla função, que nós vemos cumprindo através de eixos norteadores. Primeiro, efetivar as disposições da sentença, quer dizer, aquilo que você falou, o cara está preso, ele vai continuar preso, pelo tempo que a sentença falar. Perfeito. E essa é a função da Polícia Penal, é para isso que ela existe. Só que ela existe intramuros, dentro de muros de penitenciária. Por isso que as pessoas não conhecem a instituição. E é importante esse trabalho aqui, essa janela de oportunidades que os senhores abrem, é importante eu vir aqui virar público e falar o que de fato a Polícia Penal faz, qual o seu papel, o serviço que ela presta e a relevância na segurança pública e os números de segurança pública que Goiás vem alcançando. E tomara que a molecada que está assistindo assim, entenda que o melhor mesmo é não ter contato com a Polícia Penal, deixa eles lá, é melhor só conhecer nosso trabalho. Não precisa Se interagir demais. Então conheço, então, é porque ou venha fazer parte dessa carreira excelente. Agora sim, aí tudo bem. Nós vamos falar disso também já, né? Mas sim. aí você acaba de explicar pra gente então a função da Polícia Penal, né? Como que se transforma de agente penitenciário em policial penal. Mas explica pra gente, você falou de organização que hoje se tem dentro dessa instituição. Essa organização ela é parecida com a da Polícia Militar, que por exemplo tem a hierarquia lá, a gente tem o coronel, o tenente-coronel, o major, e é aquela hierarquia bem engessada, onde você, né, se você der uma resposta ruim para um seu superior, você é preso. Né? Então assim, como que é essa hierarquia, como que funciona dentro da Polícia Penal? A Polícia Penal ela tem uma hierarquia sim, só que é uma hierarquia funcional, quer dizer que a função que o policial ocupa é o que diz que se ele é o meu superior ou não. Em tese, e na teoria e na prática, a nossa carreira é única. Ela começa no nível 3, padrão 3, padrão 1 é padrão 2, padrão 3, depois segunda classe, depois primeira classe, classe especial. Eu sou um agente de segunda classe, eu não sou superior hierárquico a um de primeira, não é isso. Nós trabalhamos juntos, ele pode me comandar? Pode. Por quê? Porque é a função que diz que ele é um superior hierárquico, não a própria pessoa. Consegue entender? Uhum. É uma carreira única. Ou seja, então eu sou comandado hoje e eu posso ser comandante amanhã. Hoje eu sou um diretor de uma penitenciária, mas o ano que vem eu posso estar lá no plantão e o cara que eu comandava ser meu comandante. E isso é maravilhoso. Na minha humilde visão, é isso que nos faz ser tão forte. Não é igual a PM. Tem as patentes. O Dom, por exemplo, é um agente de 5ª categoria e a gente está aqui com ele numa boa também, não tem? Mas só meus súditos, quase súditos. Mas aí, então, fala pra gente, Silvio, assim, claro, de uma maneira bem resumida e rápida, aí, quais são hoje, então, essas funções que dão essa hierarquia dentro da Polícia Penal? De uma forma rápida, sem que você lembrar aí. Não, eu falo, é tudo muito tranquilo, cara. Vamos lá, vamos pensar na micro situação, dentro de uma penitenciária, vamos pensar em todo o sistema. Dentro de uma penitenciária, em loco, nós temos um chefe de equipe. Aquela função dele lhe permite comandar as ações do plantão, né? Ele tem uma responsabilidade grande ali. Acima dele, nós temos um supervisor de segurança ou supervisor administrativo, são duas funções. O de segurança, como o próprio nome diz, né? Ele vai cuidar das rotinas de segurança, verificar quantos tem no plantão hoje. São aqueles problemas que a gente diz, problemas imediatos. E o supervisor administrativo cuida dos problemas imediatos relacionados à parte, digamos, cartorária. Existe uma parte administrativa muito interessante e necessária. Seria totalmente. A gente chama de cartorário porque é um cartório de fato. Entendi. É um cartório. Como se tivesse um cartório. Emitimos certidões. Órgão, né? Eu assino certidões. Certidão carcerária é uma certidão. Eu sou uma autoridade administrativa competente para emitir uma certidão. E o que seria uma certidão carcerária? Para que serve? A certidão carcerária, vamos lá, vamos supor que o cara ele esteja cumprindo uma pena. Certo. E ele vá angariar um benefício tal como uma progressão de regime. Progressão, para quem não entende, eu vou ser menos jurídicamente possível. É o cara sair do regime trancado, que a gente chama de fechado, e ficar no mais tranquilo ali, que a gente chama de semi-aberto. Isso está no nosso imaginário, a gente sabe. Aí ele precisa comprovar o tempo que ele passou, comprovar se está tendo excesso de pena, tem muitas funções.
Então aí eu dou uma certidão pro cara. Ele ficou 10 anos, 8 meses, 22 dias aqui. Eu garanto. Isso é uma certidão. Comprova se não é fugitivo, se não é, né? Não tão a fundo, porque tem outros meios. Mas estou dizendo que nós temos funções dentro da penitenciária que exige essa digamos, hierarquia funcional. E tem eu na minha microsituação, estou dizendo que é a minha microsituação, né? Que eu exerço a função de diretor. Então eu sou autoridade administrativa que a lei de execução penal consagra. Então qual que é a minha função? Minha função é coordenar toda a funcionalidade do presídio. Eu sou responsável por aqueles custodiados, reclusos, né, internos, pela minha equipe de serviço, e eu também emito uma chamada autorização de saída. Né, que quer dizer, o cara passou mal, leva ele lá no hospital. A gente não consegue aqui na penitenciária fornecer todos os medicamentos e o socorro que a situação exige. Então, dentro de uma penitenciária é isso. Acima de mim tem uma estrutura? Tem a coordenadora regional. Que a nossa coordenação, que é a terceira, ela comanda 13 penitenciárias. Então você percebe. E acima dela tem o superintendente de segurança, reintegração social, gerente, aí vem as gerências, acima, aí já vem os gabinetes, nós temos o diretor-geral, estou resumindo bem, tá? E por último, o que se chama de coronel, é o diretor-geral de administração penitenciária. Então nós temos todo esse arcabouço estrutural, que é muito, assim eu falando, parece que é simples. Mas são, assim, a execução penal do estado de Goiás, ela é composta toda por policial penal e toda distribuída nessa estrutura funcional. E uma estrutura que funciona bem, né? Cara, hoje funciona bem. Eu sou bem orgulhoso do que vem acontecendo. É porque de 2019 então, pra hoje cá funciona bem, então já funcionou ruim. Já teve olha, fala das melhorias. Nós somos um bebê que percebe, engatinha, né? De melhoria. Nós somos imagina, nós temos 4 anos de Constituição. Vamos fazer 4 anos. Nós nem temos, nós somos um bebê que engatinha. Nós estamos organizando uma lei orgânica, um estatuto de direitos e deveres, né, que é a lei orgânica, né, que é nosso código de ética, ali, assim por dizer, né, o que pode, o que não pode, as transgressões disciplinares. Então a gente organiza tudo isso aí, estamos organizando. Nós estamos organizando como vão funcionar as penitenciárias. Nós já temos um modelo, claro que nós temos herança. Então eu não gosto de criticar os antigos, por quê? Lá dizia Newton, né, se pôde ver, Einstein sobre Newton, que se ele pôde ver o que viu, foi porque se apoiou no ombro de gigantes. Então, uma coisa não... a Polícia Penal, ela não, a moderna que eu digo, ela não pode ser ingrata e nem pode desdenhar da polícia antiga, dos agentes penitenciários, não. Ali tem guerreiros valorosos que se nós podemos ver o que vemos hoje, porque subimos nos ombros deles, que eles passaram. Então é tudo muito complexo e como tem que ser, e a gente agradece essa época. Só que nós evoluímos. E é natural que assim seja. Cara, que humildade, né, cara? Desde o começo que ele começou a falar foi sobre humildade. Porque hoje ele é o diretor, ele é o cara que comanda. Mas a humildade se faz maior do que a patente dele. É isso, mano. Antes de começarmos aqui, você falou de que de pregações dentro das penitenciárias. Tem cultos dentro? A pregação que você fala é rotina religiosa? Sim. Tem sobre cultos? As rotinas religiosas. Quando eu vou chamar de interno, recluso, mas eu vou tirar o juridiquês. Quando o cara está preso, ele tem direito garantido tudo aquilo que a sentença não alcança. O que isso quer dizer? Em linhas gerais, ele tem direito a ter visita? Tem. O juiz não falou que ele não tem. O juiz não alcançou em qual bem dele? Qual bem? Bem a liberdade. O juiz prendeu. Todo o resto tem que ser garantido por nós. Inclusive a assistência religiosa, que a gente chama. Tem cultos? Tem. Tem belos trabalhos que eu consigo visualizar ali dentro da penitenciária. Tem missas, cultos. Então não há uma obrigatoriedade, porque o cara que está preso não é obrigado a seguir uma doutrina, uma linha, mas quem tiver um trabalho, eu sou kardecista, quero conversar, quero trazer uma palavra. Vai, claro. Eu sou católico, quero dar uma palavra ali de apoio, tem a pastoral carcerária. Mas eu aqui na nossa realidade, que eu mais vejo, chama-se Igreja Universal do Reino de Deus. Eu tô falando o nome. Mais vai lá? Cara, eu nunca fui nessa igreja, não tô aqui para falar de uma denominação. Mas porque eu sempre cito eles? Porque eu já vivi momentos muito difíceis no sistema, assim.
eu vi coisas da intervenção. Então eu chegava, Vamos quando falar ninguém mais, sobre eu isso. entrava aonde ninguém mais entrava. Eu via o que ninguém mais via. Era muito difícil, mas quando eu olhava lá pro meu lado, eu via eles. Ou distribuindo um café pra família, e eu achava, às vezes não entendia direito aquilo, cara, tá lá. Só que eu entendo que toda guerra tem que ter o seu ponto neutro, o seu ponto de ajuda, de apoio. Senão é uma barbárie que a gente viveria. Então eles vão lá, fazem sempre fazem um café da manhã para os agentes, fazem para os policiais, com certeza, já vi. Então eu agradeço muito. Em Lusiana nós temos o pastor André, que é até vereador. Não estou fazendo nenhum tipo de proselitismo, não. É aquilo que eu vejo lá. Mas tem outras denominações. Pastor André, que eu não sei nem de qual igreja ele é, vai lá do Getúlio Silva, tem como eu ir num domingo lá? Tem, pastor, vai lá, no sábado, 3 horas, vai lá, e é bem dá uma recebido. palavra. Claro. Então, qualquer denominação que queira fazer parte, queira trazer uma palavra de acalanto isso em todo o sistema, é muito bem-vindo, nós não temos uma preferência. Silvio, eu tenho uma pergunta aqui, aí de cara você já me esclarece uma coisa aqui. Eu vou me referir às pessoas que lá estão como detentos, é isso? Ou tem outro nome? Depende do prisma, depende do ponto de vista seu. Você está pensando do ponto de vista legal? Recluso, interno. Ah, entendi. Preso é mais vulgar. Quando eu falo preso, significa, hoje é um pouco mais vulgar, mas também usa-se. Você pode falar interno, os caras que estão lá presos. Vocês podem falar de uma maneira mais informal para quem está em casa. Às vezes um adolescente está vendo, ficar falando recluso. Mas eu mesmo, que sou uma autoridade administrativa, não posso ficar me referindo a eles de maneira... Lá nós chamamos preso, chamo de senhor. Pode parecer que é um absurdo, mas o senhor, levante-se, venha até mim, ordens claras, com respeito e dignidade. Não cabe outro papel dentro da penitenciária mais. Aí tá, aí a primeira, assim, já vamos começar a entrar, Paulinho, na rotina lá de trabalho, né? Aí eu a minha primeira pergunta eu falei, Paulo, hoje eu vou fazer um monte de pergunta besta aqui, tá? Que eu não sei como é que é, então eu tenho que perguntar. Por exemplo, assim, o camarada foi condenado. Quem é que faz esse transporte já para chegar com ele? É a cargo de vocês também? Tá. Ou existe Eu vou te explicar a persecução penal, como ela se dá. Certo. Tem 2 situações. Primeiro, ele está em situação de flagrância, né? Ele foi preso em flagrante, subtraindo um pertence. Estava metendo uma fita lá, estava assaltando, estava roubando, ou estava furtando, qualquer coisa assim. Quando ele foi pego, ele vai para a delegacia D, que é a autoridade policial. O que o Código de Processo Penal fala? Que leva à autoridade policial. Eu sou autoridade administrativa. Certo. Quer dizer que já passou essa fase da policial. Entende? Eu sou um policial que exerce essa função. Então veja, aí ele foi preso em flagrante. Está lá, foi tipificado, a autoridade policial tipificou ele. A partir desse momento, ele já vai estar pronto para entrar sob nossa custódia. Como é feito? A gente vai na delegacia todo dia de manhã e fala, e aí, como é que tá aí? Tem um bonde, a gente chama de bonde. Vai lá, recolhe aqueles presos. A partir desse momento, a polícia penal, ela é responsável por custodiar. A minha, que é a prisão provisória, é todos os dias, 7, 8, então eu vejo isso todo dia. Então essa, no caso de flagrante, aí eu vou lá e levo o cara para casa de prisão provisória, ele é reinserido no sistema, passa por um processo e fica lá aguardando o julgamento ou providência do juiz. E tem a situação do condenado, que isso aí é além. Quando ele é condenado, ele não fica mais na casa de prisão provisória. Tá. Por quê? Porque a prisão é provisória. O que a provisória diz? Que até ter o julgamento, até ter ali a decisão judicial. Depois disso ele vai para a penitenciária. Na penitenciária ele vai cumprir a sua pena. Então são momentos distintos dentro da mesma polícia. Então qual que é o que eu particularmente cuido? O preso provisório, que é o chamado pela doutrina de inocente preso. Claro, tem aquele cara que fala 10 vezes, que é preso 20 vezes. Tem a reincidência. Porém o trato que a lei fala é que ele é o inocente preso. Inclusive ele tem direito a voto. Então, não tem julgado e todos os seus direitos são garantidos. Não tem uma decisão. Então ali a custódia é nesse momento, a partir que depois do crime, né? Depois e esse período é longo ali dentro? Média, eu te falo uma média, já levantei essa estatística, entre 4 e 6 meses. Ah, mas tem um cara que está preso há 4 anos. Tem, nós temos um sistema judicial que ele tem as suas dificuldades, né? De realizar o julgamento de acordo como teria que ser. Isso é óbvio, todo o sistema, todo o arcabouço penal, de instrução penal, quando eu falo instrução penal, quer dizer o cara que prende, o cara que julga, o cara que mantém o cara preso, todo esse arcabouço ele é inchado. Isso é natural que assim seja. Nós vivemos em um país de quantos? 215 milhões de habitantes,
né? Nós temos uma população carcerária hoje de 520 milhões, mais ou menos, 518 mil presos, né? Milhões é sacanagem. Não, aí não, aí é mais mil. Aí Então é uma população grande, né? Então é natural que assim seja. Então quando acontece do cara realmente tá nessa condição, né? Ele é recolhido, ele fica de 4 a 6 meses em cárcere. Mais ou menos aí. Mas é uma média, né? Tem cara que fica mais, tem. Silvio, desculpa, Paulo. Não, a rocha. Silvio, é o seguinte, por dia, O Fabiano você vai lá em Lusiana, só que você Lusiana. faz o recolhe, né? É. Por dia, em média, assim, de segunda a domingo, inclusive sábado e domingo, Segunda, por dia você segunda, leva segunda. quantos, assim? Cara, vamos lá. Eu posso te dar uma média entre 4 a 6 todo dia. Todo Mas tô dia. dando uma média. Já busquei 8, já busquei 11, já busquei 1. Mas em Em média, média aí, 4 a 6. Certo, mas então Meu Deus do céu. todo dia também sai. Todo dia também sai. Porque no Brasil nós temos aquilo que é chamada audiência de custódia. Eu explico. O cara é preso, a lei diz que ele tem até 24 horas na presença do juiz. Quando ele é levado à presença do juiz, o juiz vai olhar a prisão e falar, ó, o seu crime cabe fiança. O delegado não arbitrou, mas eu estou arbitrando. Se você pagar, você sai. Ah, o cara paga, o cara sai. Ele se livrou do crime? Não. Ele responde o processo em liberdade, né? Liberdade. Esse é o processo de liberdade. Ou o juiz entende, ó, a sua prisão foi manifestadamente ilegal. Eu vou relaxar a prisão, vai embora. Aí sai o alvará. Quem cumpre o alvará? A autoridade administrativa, eu. Perceba que eu cumpro o alvará, então eu sou um cartório também, eu cumpro um alvará de soltura. Solta-se, só eu faço isso. Lógico que tem uma equipe, mas eu que assino. Muita responsabilidade na mão, né? Já pensou se Cara, for acontece, né? um Já vai processo, acontecer, não é a regra. Hoje em dia o sistema de cartório, nós temos lá uma chamada central de consultas, central de alvarás, que chama Central de Alvarás. Arthur Tabosa, que era daqui de Lusiânia. Hoje ele é o gerente daquele setor, em Goiânia. O cara foi fantástico, fenomenal. Trabalhou com você conhecer ele, né? Conheço. Então é o cara que cuida de tudo isso do estado de Goiás. Não tem erro, cara. O cara é fantástico. Nós somos profissionais em todos os sentidos mesmo. Ô Silvio, você falou, cara, eu vou só pescando as palavras aqui, né? Vai lá, cara. Eu tô pra falar tudo. Você comentou aí que já viu muita coisa, já passou por muita coisa e na sua biografia a gente comentou aí de uma participação nos grupos de operações especiais aí, né? Não, intervenção tática. Intervenção tática, né? Que é o JIT, né? Grupo de intervenção o famoso tática. JIT, né? Famoso. E aí eu queria que você falasse pra gente primeiro dessa experiência de estar no JIT, como que faz pra você estar lá, como que é o curso de formação e tudo, né? Um pouco de como que é essa vivência lá dentro, se aproxima dessa realidade que a gente vê em outros cursos aí nos stories. Mas antes, me explica o que é esse... JIT, Deixa eu intervenção, ele vai explicar explicar para exatamente vocês, isso tá? aí. Então imagina-se um ambiente ideal, onde nós policiais zelamos ali pela execução penal, leve e traz o preso, rotinas carcerárias e tudo corra bem. Só que existem momentos que a coisa não vai tão bem. Olha, o ambiente prisional, ele é um local instável por si só. Cara, você está cerceando a liberdade de muitos. Então aquele ambiente, ele é carregado de tensão por si só. E por mais que esteja dominado, tem que ter alguém que zele uma força, eu vou dizer que é uma força maior, não melhor, são especialistas, não especiais esses caras. Então nós temos, vamos lá, vou te falar, se a roseira balançar, se a coisa andar ruim, quem que a gente chama? APM? Não. Grupo de Operações Penitenciárias Especiais, o GOP. Os caras são muito bons, eu sou muito fã dos caras. Já fiz cursos com eles lá em Goiânia, com eles são da esquerda do Exército. Já tive a oportunidade de ver a rotina dos caras. Os caras são muito bons. Também tem um grupo tático especial, um grupo tático de escolta de um grupo GETAI, grupo tático de escolta. É um grupo de escolta que faz as escoltas para todo o Brasil. Eles representam a Polícia Penal em todo o Brasil. É o Júnior, o coordenador. Do GOP eu nem sei mais, porque muda muito. Aqui na terceira regional nós temos o grupo de intervenção tática. Não, o Rafael já foi, muito tempo. Já foi ele mesmo, na sua época era. Aí nós temos o grupo de intervenção tática. Isso em cada regional tem o seu grupo de intervenção tática. Esses caras são muito preparados. É aquela resposta rápida. Perceba, então nós temos dentro das regionais, nós temos hoje 9 regionais. Deu uma rebelião, os caras estão lá. Os caras chegam. Eu fazer parte desse grupo de intervenção tática. Hoje o coordenador é o Francisco Alexandro, vulgo Sassá. Cara fenomenal, quero mandar um abraço para esses caras também.
pessoal do JIT é um pessoal fantástico. Cara, eu sou muito orgulhoso. Quando eu olho a estrutura do Farley, o Bispo já está em outro setor, mas então, tem uns caras ali muito bons ali. Então esses caras são muito bons. Então a gente consegue, hoje eu sou muito seguro em operar, fazer a minha atividade diária. Eu sei que se eu não der conta, eu vou estar amparado por pessoas muito boas. Isso não dá uma segurança. Então para que servem os grupos táticos? Para fornecer segurança para nós, operadores ali da linha de frente. É para isso que serve. Então, ó, você que quer estudar, quer entrar nessa área, você não precisa ficar igual eu, ser diretor de unidade ou ser um plantonista. Você pode se aventurar. Eu digo se aventurar, porque você vai ter que pagar uma etapa ali, doar um pouco a sua alma, a sua carcaça. Se você aguentar passar por esse processo, eu falo que sem medo de errar. Golpe, JIT, Getais são os melhores do Brasil. Falo sem medo de errar. Os caras são muito bons. Por quê? Porque treinam. Doutrina. Resposta, falo e assumo o que eu tô falando. Doutrina. O cara tem doutrina. Então hoje nós estamos amparados nesse quesito aí de quando as coisas não vão tão bem, né? Show de bola. E aí, agora que você explicou, entendeu, Dom? Agora sim. Agora que você explicou aí, eu queria que você falasse pra gente desse momento que você viveu e contasse alguns momentos difíceis que você teve que presenciar e intervir enquanto esse grupo de operações táticas aí. Antes do JIT, o JIT ele nasce em 2018. Só que antes disso, foi quando eu entrei, se chamava GORE, Grupo de Operações Regionais. O GORE, ele é o JIT hoje, mas ele se chamava GORE. Foi quando eu entrei. Né? Fiquei até 2019, então eu fiquei um tempinho lá, quase 2 anos. Aí eu parti para essa área aqui, né, que eu tô agora. Enfim, em 2017, em Lusiana, nessa mesma cadeia que eu sou diretor, por ironia, eu vi coisas ruins lá. A gente tem que dizer, era um momento difícil, né? A gente presenciou uma rebelião lá, né, realmente, e um colega policial foi feito refém. Isso está nos noticiários, não é nenhum segredo. E é um momento pior da minha carreira, que eu diria que eu não gostaria de viver de novo. Tive que resgatar um colega de uma penitenciária, é algo que a gente não... Hoje em dia não tem a menor chance disso acontecer. Assim, não é totalmente descartado, mas hoje é muito seguro. Os procedimentos, as rotinas mudaram muito. Nessa ocasião o colega veio a óbito, 2017. 2017 agora. E aí você teve que fazer o resgate desse colega. Na verdade, eu incorporei a equipe inicial que estava lá. Porque eu moro muito perto da CPP. Né? Morava na época, muito perto. Então eu estava lá, estava disponível, estava em casa descansando, mas o telefone toca, o peso da farda, a obrigação, fala muito mais alto. A gente foi. Aí eu incorporei a equipe que estava de serviço no dia. Não era a minha equipe, mas eu incorporei a equipe que estava de serviço do dia lá, né? Aí teve aquela negociação e foi um momento que eu digo que foi bem ruim. Mas isso não, hoje quando quem olha para a polícia de hoje, sabe que essa situação que foi uma coisa que nos ensina, uma coisa que nos machuca, nos fere, né? Perder um colega nunca é uma coisa que a gente gostaria de estar vivendo. Aí intervimos com controle da rebelião, só que tem os efeitos colaterais, né? Como toda guerra tem, que era a época, né? Hoje nós somos soberanos ali, mas antes era mais difícil mesmo. Esse foi o pior momento na minha visão. Quando você fala efeitos colaterais, você fala em que sentido, Silvio? Efeitos colaterais que eu digo, imagina ser uma guerra, né? Não que a gente viva em guerra, não é esse contexto. É um contexto de eu escolhi fazer isso. Eu, Silvio, escolhi fazer isso. Porque eu já fiz outras coisas, já fui aprovado em outras coisas. Eu tinha uma outra carreira. Eu abandonei quase 1 década e meia de outra carreira para exercer. Então eu escolhi. Eu sei os riscos que isso me traz. Lógico que eu sei, só que eu amo fazer isso. Eu amo essa farda. Aí quando eu digo guerra, é como se fosse a minha aceitação. Eu aceitei fazer isso. Pode ter efeitos colaterais? Pode, claro, todo policial é sujeito. O risco. Mas assim, hoje você acha que, por exemplo, o policial penal, a sua função hoje, ela é mais arriscada que a de um policial civil ou um policial militar? Cara, como é que você mede isso? É difícil você precificar isso daí. Eu digo, são riscos diferentes. Vamos lá, eu vou falar de cada um. A polícia militar, imagina ele entrando num beco, não sabe o cenário que ali vai encontrar, aí o cara sai de uma casa e atira. O cenário é imprevisível, é um risco. Gigante ainda. Tem esse tipo de risco. Polícia Civil na atividade de investigação, que é a atividade principal, né? Da polícia judiciária, né? Então eles vão ali, vão. Aí de repente tem uma investida alguma coisa. E a minha? Eu sou a última linha, eu e meus colegas, a Polícia Penal.
a última linha a que separa o inferno do céu. Você entende isso? Do paraíso. A última linha de defesa. Quem é? Somos nós. A última linha de defesa. Então é outro tipo de risco. Não tem como precificar, é difícil. Dizer qual que é mais perigoso. A nossa profissão é para qualquer um? Claro que não. Você tem que ser um vocacionado. Você tem que ser um audaz. Você não pode ser qualquer um. Top. Qualquer um não consegue, qualquer um passa mal. Mas é maravilhoso. Mas hoje é a última linha, a linha de defesa ali que nós temos. Entre a paz, a ordem, a disciplina, o respeito e o caos absoluto, chama-se polícia penal. E assim, se você acha que, por exemplo, você chegou a presenciar o tipo de rebelião que a gente vê nas redes sociais e na TV, que a gente já viu, por exemplo, acho que foi muito famoso lá em Pedrinhas, né? Sim. Os presos lá se matando, aquela coisa toda. Você já chegou a passar por isso? Já viu esse tipo de situação acontecer no estado de Goiás? E como você vê isso hoje, essa possibilidade? Não, nunca vi. Igual Pedrinhas, graças a Deus. Eu acho que na doutrina penitenciária nunca houve nada igual. Nunca houve nada igual àquela época lá. Aquilo lá foi exceção mesmo. Aquela foi exceção. Nós tivemos o caso na década de 90, salvo o melhor juízo, em 92. O caso muito comum, 92 ou 96, um caso muito comum, um cara chamado Leonardo Parede. Já ouviu falar nisso? Já. Não, ali, eu acho que tivemos um professor do que cara deu aula teve pra aqui. ele. Eu acho teve que, aqui com a gente. eu acho que mas hoje, chance disso acontecer de Pedrinhas é zero. O que pode acontecer? Um tumulto, que a gente chama de motim, que não é uma rebelião, é algo menor. Só que os nossos mecanismos de trava, de defesa, de contra-ataque, de prevenção, de doutrina, de rotinas carcerárias bem feitas, é tão intenso que dá, como posso falar hoje, sociedade goiana. Vocês estão muito tranquilos. Não tem risco não. Então eu vou te botar já na sinuca de bico aí. Responde pra mim o seguinte: existe tortura por parte de agentes públicos dentro dos presídios? Não existe, cara. Não existe. Por quê? Porque os nossos compliance, os nossos mecanismos, eles não permitem. Então hoje que é você tortura? consegue afirmar pra gente no estado do Goiás... A gente eu não tem consigo esse tipo de afirmar, situação. não há. Mas eu vou explicar mais ainda, ó. O que é tortura? fazendo advogado do diabo aqui, né? É uma pergunta que não estava, mas vamos lá, eu falo. O Paulo sempre faz isso. Ele Faz isso, né? Terrível. Não, mas eu falo, eu defendo a minha instituição porque eu estou inserido nela. E eu tô lá, minha família tá vendo isso aqui, eles sabem do que eu tô falando, meus pais estão vendo. Então eu vou te falar como é que é. O que é tortura? É você constranger alguém com violência, grave ameaça, resulta em violência física, psicológica, e tem uma finalidade específica. Então você torturar alguém. O que pode acontecer é você dar uma ordem legal, e a pessoa, por exemplo, está sentada num pátio com a mão na nuca. Isso pode causar desconforto, mas é um procedimento e é uma ordem legal. É uma diferença enorme. Tortura, você pegar uma pessoa, torturar, de jeito nenhum. Não. Por quê? Porque não cabe isso na polícia penal. Nós trabalhamos dioturnamente para que isso não aconteça. Não, hoje, por quê? Profissionais, o grau de profissionalização, nós temos um nosso próprio mecanismo de vigilância, nós temos a técnica, a doutrina, então não acontece, presídio de Goiânia não. Tanto é que nós somos bem vigiados, pode ter certeza que somos. Ô Silvio, você falou que não acontece, claro, a pergunta do Paulo foi nessa, você foi nessa linha, não acontece por parte da polícia com o preso, entre eles. E entre eles? Olha, entre eles, senhores, o mundo penal, o mundo, digamos, as penitenciárias, ele é um universo com suas próprias regras, certo? Vou dar um exemplo. Às vezes o preso pode sofrer uma violência porque simplesmente usou o sabão de outro preso. Eu já vi. Isso acontece. Teve, sei lá, o preso, olhou na hora de uma visita para... Às vezes nem olha. Às vezes olha. Acha que olhou, né? Só o achar que olhou, um olhou para a esposa do outro. Isso é capital. Isso é punido às vezes até com a morte. Não mais hoje. Por quê? Não temos esse tipo de visita mais. Hoje não temos. Hoje é bem controlado. Hoje não. Caiado, hoje não tem. a questão das visitas íntimas. Isso até uma briga constitucional, judicial, né? Correto. Eu te explico. Olha só. A Lei de Execução Penal, Lei 7210 de 84,
tem um artigo 40 e 41 que fala a respeito dos direitos do preso. Então, a autoridade administrativa ou a administração, ela pode restringir 3 direitos do preso. Tá? Ela pode restringir desses 3 direitos que ela pode restringir é justamente esse, a visitação. Obviamente, entende-se uma regalia eu oferecer uma visita íntima a um preso. E esta regalia o Estado de Goiás não concede. Isso é de governo. E isso foi muito diferencial no cárcere. Eu sei que os organismos de defesa coletiva, né, eles entendem que não, mas assim é a posição que nós vemos defendendo. Mas o governo de Goiás defende. Silvio, nesse caso, assim, por exemplo, o princípio básico que você falou lá no começo da nossa conversa, que é a ressocialização. Não é isso? Assim, a partir do momento que você recebe esse preso, você já está trabalhando, evidentemente, para a ressocialização dele. Pelo menos assim, é uma opinião pessoal agora, não sei se é a opinião do podcast, mas a visita íntima é tão fundamental no fator ressocialização assim? Será? Não, ela não é fundamental no fator ressocialização. Então, olha, primeiro você tem que entender o que é ressocialização, é você tornar o cara social novamente. Perfeito. Você garante isso não é com sexo, você garante com outras coisas. Você garante com educação. A educação é a força eletromotriz mais incrível que eu conheço. Não conheço força maior, um agente maior do que a educação. É um ex-professor, né? Não, sou um atual professor. Em 20 anos de magistério quase. Então, uma força incrível capaz de mudar a educação, oportunidade, a atividade laborativa, o trabalho, não é? A dignidade. Então você concede outros mecanismos, outras válvulas. Você necessariamente tem que colocar sexo. E eu vou contar para vocês, antes da gestão do Josimar, como que era feito, né? Como que ocorria. Ocorria o seguinte, vamos lá, isso acontecia, isso é doutrina. Preso A estava devendo para preso B. Preso A recebia a visita de sua irmã. O que acontecia com a visita de preso A? Ia transar com o preso B. Eu tô falando aqui até, nem sei se vocês poderiam falar isso, deve ter adolescente branco. Não tem pagar dívida. Pode arrochar. É isso que a gente evita ali. São coisas que ninguém imagina que acontece. E se não pagar, pode causar morte. Se não pagar, pode causar coisas ruins ali. Então, isso é um dos fatores. Né? Então imagina, e como eu vou criar um ambiente para os presos praticarem, né, a sua intimidade lá. Seria, para a sociedade, é um prejuízo. É um prejuízo moral para a sociedade. O prejuízo financeiro para o Estado ter que custear quartos para isso. E ainda pode estar levando... Objeto de crimes ainda. E o perigo para a própria família. Com certeza. Né? Deixa eu só dar um corte aqui. Em questão de ameaças, você já sofreu ameaças? Eu já sofri algumas. Mas assim, cara a cara mesmo, assim? De tudo jeito que você imaginar. Lá dentro, na lata, assim, o cara olha pra você. Olha, hoje não mais, gente, mas houve, como eu falo, nós somos uma polícia nova. Certo. Hoje nós vivemos uma era pós-modernização, que eu digo modernização enquanto conduta, né? Já aconteceu comigo, Silvio, pessoa física? Com certeza, isso aí não tem como não acontecer, ainda mais a minha linha de trabalho. Que é uma linha, digamos, eu sou muito correto. Conservador. Sou muito correto. Eu gosto da rotina, do jeito que tem que ser. Eu não gosto de exceção, eu nunca abro exceção. Então esse tipo de comportamento às vezes pode gerar um pouco de desgaste com a população carcerária e eles não gostarem. E a resposta natural é a ameaça. Então já aconteceu, mas hoje nós somos bem, assim, digamos, confiantes no sistema, né? Hoje não. Silvio, aí agora eu vou mais uma vez fazer advogado do diabo aqui. Seu trabalho aqui é esse, isso, por isso que a gente olha contratou. só, vou te botar em mais uma sinuca de bico, cara. Eu acho que, salvo engano, não sei se minha mente vai estar bom, acho que 2021 ou 2022, a gente teve um assassinato de um agente em Aparecida de Goiânia. E aí levantou-se uma série de debates e tudo. Eu queria primeiro saber a tua opinião em relação aos temporários que hoje ainda fazem parte do sistema. E já puxando esse gancho também para o concurso público que vai ter, qual o perfil que precisa se ter, e como que você viveu esse momento de ver um colega de farda ser brutalmente assassinado com sua esposa. Brutalmente.
É um colega de farda, né? Quem não conhece o sistema penitenciário, a Polícia Penal, ela tem os temporários, que a gente chama de vigilantes penitenciários temporários. É uma figura que existe, ela já vem entrando no desuso, é natural que assim seja, o tempo de contrato vai vencendo, vão entrando os efetivos. Nós estamos em processo de... Mas eu vou falar, lembra que eu havia dito que eu vivi muitos momentos ruins? Muitos deles olhavam para o lado, quem estava me suportando, me dando suporte, era um temporário. Era um temporário. Porque a cor da farda era a mesma, o propósito era o mesmo. E sabe o que eu concluí? Que o vínculo jurídico que nos separa não determina. O meu vínculo jurídico é de efetivo e de temporário. E não é isso, de forma alguma, que vai nos fazer tratá-los diferente. Não, muito pelo contrário. Para mim não tem diferença, e quem trabalhou comigo sabe, não há diferenciação. Eu não consigo ver essa diferenciação. São todos iguais, porque exercem as mesmas funções, têm as mesmas prerrogativas, então que fique claro isso. E o meu órgão é assim, não tem essa de... A gente não tolera que tratem diferente. Tem policiais que tratam? Claro, gente, nós somos um universo de pessoas. Cada um com os seus princípios, seus valores. Eu não posso falar categoricamente por cada policial penal. Mas pelo meu grupo, os que eu represento, os que eu conheço, aquilo que a gente conversa, não há. E nem poderia haver. Sobre o colega que faleceu lá, que foi assassinado, lá em Aparecida de Goiânia, é um caso bem específico, que está em segredo de investigação. Né? Teve ali os culpados e tal, a gente não pode muito opinar sobre isso, porque a gente não entende, está muito longe de mim, estou em Lusiana, né? Mas para mim é lamentável que isso ocorra. É lamentável que isso ocorra. A gente não gostaria de estar vivendo esse tipo de situação. Isso nos machuca, isso nos fere, a gente não gostaria. Não é porque é um temporário efetivo, não é isso. É um pai de família com a sua esposa que cessou, que perdeu sua vida pro crime. Isso é inadmissível, a gente não aceita. Claro. E em relação, aí já puxando o gancho, né, a gente falou aí dos temporários e de uma situação lamentável. Ouve-se muito falar de um concurso público aí da Polícia Penal. Eu queria que você falasse aí dessa oportunidade e também de qual você acha que tem que ser o perfil para fazer parte da Polícia Penal, já que você citou que tem que ter vocação para isso. Perfeito. Nós temos autorizado pelo nosso Estado e organizado pelo nosso diretor-geral 1.600 vagas, e inclusive anunciado por ele mesmo. 1.600 vagas, isso é incrível. Salário inicial é 6 e alguma coisa, começa assim, né? Eu não lembro exatamente quanto, 6 e alguma coisa, aí você vai progredindo na carreira maravilhosa, vai ter esse concurso, estudem, vale a pena. Eu falo, é para qualquer um, não é, mas existem uma polícia para vários perfis. Silvio, eu sou um cara que gosta de mexer com papel, eu quero ficar num local mais tranquilo. E nós estamos precisando de você com esse perfil. Quero ser um cara bom do papel, que eu vou desenrolar tudo num cartório. Eu lembro que eu falei do cartório? Tem esse perfil. O cara que gosta de organizar a logística. A logística tem também. Nós temos um setor de logística lá, o Gilberto, querido gestor. Tem alguma coisa ligada à inteligência? Temos uma inteligência prisional muito atuante. De nomes que eu não posso revelar o nome dos agentes por questão de segurança. Mas esses policiais, eles são, a gente chama dos corujas, né? Eles sabem tudo do que acontece, literalmente. Eles fornecem informações para a Polícia Federal. É incrível a inteligência daqui. Acho muito viável, muito boa também. Aí se você é um perfil de um cara que quer trabalhar no operacional, você quer ter aquele dia a dia ali, quer doar a sua carcaça e fazer um curso operacional, tem esse perfil também. Eu quero só ficar numa cadeia ali, quero fazer igual você ser diretor. Nós temos pamonha de sal, de doce, temperado. Tem de tudo, todos os gostos. E o salário vai mudando? Vai mudando, você vai... De cada cargo. Não é cada cargo, é cada 2 anos que passa, você é promovido na carreira. Você é progredido, até chegar na promoção. Então é uma carreira maravilhosa. Tá lá, 3-1, 3-2, 3-3, segunda classe. 2-1, 2-2, 2-3, primeira classe. Então se eu e Palmas entra hoje, você entra em terceira classe. Primeira coisa, tu ia ter que tirar esse teu cabelinho aí. Não. Acho que ninguém ia respeitar, não. Já não somos militares, aqui ó. Não somos respeita militares. assim. Aí, ó, já um detalhe importante. Pode usar cabelinho. Pode ter barba, viu? Pode ter barba também. Aí, ó. Só que é uma barba inversa, você não sabe. Uma barba inversa. Você pode ter mesmo. Olha lá, ele não tem em cima, mas tem embaixo. Tem embaixo. Se eu e Palmas entra hoje,
eu vou mexer com papelada. Ei, só uma pergunta, por que só você, Paulo? Só pra eu entender aqui. Você Eu não entendi, eu não tenho vocação, eu não levo jeito pra isso. Não, porque ela falou de cabelo. Tem que ter Cara, pelo menos algum cabelo. Ah, entendi. A minha deficiência capilar aqui que tá indo. Tá bem, continua, vai. Eu vou pra papelada e o Paulo pra o tático mesmo, lá pro meio da porrada mesmo. Tem. Entramos hoje, o mesmo salário, independente da correria. É isso que é interessante, é o mesmo salário, né? Você vai se encontrar, você vai encontrar o seu perfil de trabalho. E você vai exercer, vai ser feliz na profissão, vai ganhar um bom salário. Ah, mas agora eu quero ser diretor. Tem uma pequena gratificação? Tem uma gratificação. Pequeno. Quer ser coordenador? Tem conversa de pequeno. Não, eu sou satisfeito com a minha carreira com tudo, né? Se você quer ser você tem vocação, você é um cara que consegue desenrolar, você é um cara que tem mérito administrativo, você vai progredindo, você vai pra... E é maravilhoso, você pode permear por todas as áreas. Sou especialista em logística, sei gerenciar os recursos que aqui estão, quero trabalhar com contrato, licitação, vai lá, tem um setor disso. Eu já quero trabalhar mais com escola, sou professor, posso ser instrutor? Pode, você pode se credenciar ser professor lá dentro. Você é um professor, lá você pode ser professor lá dentro também. Então lhe dá a oportunidade de fazer o que você melhor faz. É uma instituição com um leque de possibilidades muito grande, né? Maravilhosa. É isso que é o grande diferencial da Polícia Penal. Então, sensacional. É pra galera aí que sonha em ser polícia e não quer tirar a barba e não quer ter uma hierarquia engessada. A Polícia Penal aí é uma excelente opção, né? Tem um salário atrativo aí. Não fosse isso, a barba de Paulo Márcio estaria perdida. Tem um leque aí de possibilidades aí pra aquilo que você quiser, né? Tem de sal e tem de doce, como falou no nosso... Tem de tudo. Paulinho, eu queria voltar pra rotina vamos voltar do presídio. agora. Vamos voltar agora. Vamos ver se a sua pergunta é a mesma que a minha, se é o que eu tô pensando. Dentro dessa rotina aí do presídio, a gente vê, eu assisto muito filme, né? E a gente vê no filme que o pessoal entra com cada tipo de objeto dentro das penitenciárias. Frigobar, carne de tudo, cerveja. Aí são inúmeras possibilidades que a gente vê. A gente quer saber como que é realmente essa rotina sobre a questão de entrada de objetos, se já houve ou ainda há entrada de objetos ilícitos, de droga, dessas coisas aí que não pode. Tá, quando o recluso, né, tá em custódia, ele é restrito de algumas coisas. Ele tem direito à alimentação? Claro que tem. Ele recebe hoje, para quem não sabe, 4 refeições do Estado. E eu tô garantindo aos senhores que é uma excelente refeição. Eu almoço todo dia na cadeia. Excelente refeição. Eu não mentiria para vocês, de verdade. É uma comida muito, muito bem confeccionada, fiscalizada pela Polícia Penal, gerida pelo gerente Gilberto, fiscalizada aqui na Terceira Regional pelo Arnilton. Então nós temos aqui uma linha, não deixamos que a comida chegue ruim. Nós não permitimos, então começa por aí. Isso diminui o ímpeto de muitas coisas. Mas você fala assim, mas e droga e celular? Olha, existe entrada? Nós temos mecanismos para isso, nós temos rotinas de segurança. Eu não vou descrever cada uma aqui por questão de segurança, mas nós temos rotinas de segurança que não permitem a entrada desses objetos. Nós temos. Existe um aparato que existe um aparato isso, e sem avançar na dignidade do visitante. Não deixamos o visitante nu, fazendo movimentos pélvicos, não tem. Eu vejo um documentário mesmo, né? Eu sei. As prisões mais severas do mundo, né? Você vê um cara pelado fazendo ele vai entrar numa máquina de... abre a bocona, né? Entra numa máquina de raio-x, o operador vai olhar, não vai violar a dignidade do visitante. Ele vai entrar e vai ter o seu momento ali, a sua visita, vai conversar, vai... Enfim, hoje não há essa entrada. A penitenciária, a cadeia na qual dirijo, está 1 ano e 3 meses sem registrar nenhum tipo de ilícito, seja droga, seja celulares ou qualquer outro item não permitido pela administração. Não temos esse tipo de entrada, né? Falo pela minha situação, mas no geral as cadeias estão nesse ritmo. É infalível? Claro que não. O sistema, a tentativa de burlar é constante. Nós temos que nos adequar todo dia. É uma luta diária. Perguntar isso. Qual foi o método mais criativo que você já viu para tentarem colocar esse tipo de coisa? E se você já em algum momento da tua carreira como policial já viu entrar algum tipo de objeto estranho, qual foi o objeto mais estranho que você já viu? Você falou, meu Deus, como é que colocaram esse negócio Como aqui? Que fizeram isso? Cara, mas desse tamanho? Eu
Eu já tive a oportunidade de derrubar drone. Drone. Caralho. Agora, na minha gestão. Aí, Drone, né? Gente, ó, só pra deixar claro, ele derrubou jogando pedra e tal. Assim, Não, a gente pede pra ele descer, ele desce. só... uma língua, educação. Uma língua. O lançamento, né, que é a prática mais comum, porque as cadeias elas estão nos centros urbanos. E assim é por força de lei. A lei de execução penal fala que as casas de prisão provisórias têm que ser nos centros urbanos, que facilite o acesso da família, dos visitantes. Não estamos descumprindo a lei. Aí isso permite que o cara passe lá e faz um lançamento. Já interceptamos. Não consegue. Vai cair no meu peito lá, joga. Pra você ver. Não vou pegar todos. Temos mecanismos para isso. Então a própria... Estou falando da minha realidade, mas são 93 penitenciárias no estado assim. Todas com seus mecanismos de defesa. Eu não vou descrevê-los, mas vou dizer que temos. E aí? Então aí nós temos também as maneiras... digamos, menos ortodoxas, que quando se tinha aquela famigerada visita íntima, a mulher colocava em suas genitálias celulares, drogas. Eu prendi mais de uma dúzia, seguramente, sem exagero. Coloca nas suas genitálias e entra, no momento de intimidade com o parceiro, retira aquele ilícito ali, isso acontecia. Não acontece mais. Agora eu vou te Mas contar... mas assim, faltou ele falar qual foi Qual foi o objeto que mais... verdade. Cara... uma motosserra, não. Não, eu já vi, que eu achei estranho, há muitos anos atrás, eu vi uma faca tramontina desse tamanho. Por que eu achei? Se isso é comum. Não, pera lá. Dedo do bolo. É comum aquelas facas artesanais, que o cara... Agora, eu cabo, tô novinho, falei, mano, se isso entrou, como? Andar pra ser inspirado. Então, mas... Pra quê? Não, às vezes não era pra atacar um policial, é entre eles o problema. Assim. Isso acontecia muito, olha o verbo que eu tô falando, passado. No passado acontecia esse tipo de coisa. Mas assim, coisas estranhas que eu via, eu já tive a oportunidade de ver, sei lá, celulares, né, todo tipo quanto é tamanho. Que aí você fala, gente, como é que coube aí? É esse tipo de situação. O coube aí é onde eu tô pensando, né? Tá. Seguramente. Mas assim, dentro de alimentos, essas coisas também acontece? Nós temos uma revista minuciosa nos alimentos. Pode entrar alimentos? Pode, nós temos uma lista de itens que são permitidos. E esses itens eles são rigorosamente revistados. Então não há como, se a doutrina é seguida, as portarias cumpridas e respeitadas, conforme a nossa coordenação regional, a nossa direção geral, a superintendência de segurança nos determina, não há como. É o que a gente procura fazer. Beleza, sensacional. E aí eu já mantendo ainda essa ideia da rotina e tudo, a gente sabe que tem todo um corpo de pessoal que trabalha dentro das unidades prisionais. Eu quero mais uma vez te botar em outra sinuca de biga aqui, vamos lá. Desculpa, eu tô rindo do cachorro até agora. Você já... Não, mas tu queria que entrasse o cachorro visse o dono e depois voltava pra casa sem perceber. Tá, agora. Vamos lá, olha só. Silvio, você teve essa experiência ou já viu acontecer servidores da unidade prisional se envolverem com os presos, seja de forma amorosa ou numa amizade mais íntima que gere algum tipo de prejuízo de passar algum tipo de objeto ou materiais ilícitos? Vamos lá. A gente tem que analisar a coisa, né, como ela é. Sim, uma vez um dia do íntimo, bom. Servidor, por exemplo, lá, não sei, por exemplo, tu tá preso lá, o Fabiano... Não, Não, você tá preso. Você já foi policial hoje? Agora tu vai ser preso. Aí eu vou ser o preso. Não. Aí tu tá preso lá, o Fabiano é o agente lá. O Fabiano te achou bonitinho, aí ele vai lá e se apaixona por você, entendeu? Aí não cabe cachorro, não. Aí tu vai lá e tu quer um cachorro, ele traz um cachorro pra tu, entendeu? Tá, deixa eu contar pra vocês. Então vamos entender aqui, você tem que entender as relações humanas, né? Então, tem pessoas que você olha, você se afeiçoa, tem outras pessoas que você já não quer manter uma certa distância. Igual eu falo, lá são um universo de muitas pessoas. E cada um com seus princípios, seus valores, sua ética, que é algo bem variável de pessoa para pessoa. Então o que eu não faria, às vezes, um terceiro faria. Se eu já vi, eu já aprendi. Isso acontece, eu não vou florear a coisa. Hoje não, hoje é outra coisa. Como eu falei, hoje nós somos profissionais.
Mas teve o caso bem emblemático aí, que até houve alguma divulgação do caso de uma profissional da saúde. Então, acho que você lembra desse caso, né? Lembro Então, bem. Às vezes a gente não quer, não é uma situação que a gente gostaria ver um colega de farda nesse tipo de envolvimento, né? Mas hoje em dia, eu vou te falar, é muito mais... Não vou falar que é impossível, porque como eu falei, são relações humanas. Então eu não posso garantir 100% que o meu colega vai agir dentro da minha ética. Eu não posso medir os outros com a minha régua. Isso é um erro. Eu tenho que entender as várias variáveis de comportamento. Entender, assimilar, compreender e antecipar movimentos. É o grande segredo. Observar perfis. Eu que sou um gestor, eu observo o perfil, eu vejo. Então tem os cuidados ali paliativos, tem os cuidados, eu digo, aqueles preventivos, mas também tem aqueles cuidados mais drásticos. Nós temos todo tipo de cuidado, se é que vocês estão me entendendo. Depende, o que depende? Depende do tipo da situação, né? Depende da doença. Aí vai o remédio para a doença. Sim. E nós temos um remédio para cada doença, isso eu posso dizer. Hoje não é mais a regra, não temos, hoje é mais a Mas, por exemplo, aqueles casos que a gente vê em filme, em novela, da psicóloga que entrou lá, da médica que entrou lá e apaixonou pelo Cara, como eu falei, acontece, assim... Impossível hoje, não é, né? Não é, igual eu tô falando, esse é produto das relações humanas, cara. Você imagina uma psicóloga do sexo feminino que atende preso, uma dentista que atende o preso. Vai acontecer? Vai, eu tô indo da dentista porque eu perdi uma. Esse caso eu não posso falar muito, tá? O preso vai lá. Pode dar muita informação. Não, mas acontece. Quebra o dente todo dia, só pra dentista. Não, limpeza. Tô com dor de dente. Dor de dente é essa que não passa. Sim, e envolvimento de parentesco dos internos com os policiais. Olha, igual eu falo, hoje, é difícil você olhar só para o passado. Em um passado tão distante, ouvia-se dizer. Né? Hoje não tem. Como eu falei, nós somos super profissionais. Não há esse tipo de envolvimento, não. Aí, assim, agora... Essa vai ser idiota, Paulo, mas vamos lá. Vamos supor assim, o primo do Dom é agente lá, não. E o primo dele... Você não tá preso não? Não, tá preso mais não, mas se preocupa não, que já vou arrumar um negócio pra você. Depende dele não. Aí ele tá, o Dom é agente e um primo dele lá faz uma besteira. Há algum tipo de cruzamento de dados para saber que, olha, não é legal mais o Dom tá, esse primo vir para cá, ou não é legal o Dom tá nessa ala, nessa função, então vamos afastar porque é um parente. Pode tal. haver. Quer que eu conte um caso real? Por favor. Claro. Um cara chamado Silvio, que hoje ele é diretor, tá até aqui agora pra vocês. Olha só, se os dedos da mão não são iguais... Respeita esse careca. Se os dedos das mãos não são iguais, se o meio físico que forma as pessoas, ele às vezes é o mesmo meio físico, mas forma as pessoas distintas. Eu sou de um lugar considerado de periferia, eu tenho essa cara de europeu, mas eu sou um cara periférico, eu sou um cara que sempre teve poucas oportunidades, fiz faculdade pública, vim de rede pública, não tive pouquíssimas oportunidades. E, né, então quer dizer, eu sou de uma região difícil, né? E é comum encontrar gente que estava ao meu meio? Claro que é. Eu não vou ser hipócrita e dizer que não. Mas o que me distingue? Minha ética, minha moral e minha conduta. Quem trabalha comigo sabe que não vai acontecer de eu dar qualquer tipo de facilidade. Eu sou um cara que mora na cidade, sou diretor da cidade. Não vai acontecer? Vai acontecer. Claro que pode acontecer. É raro, mas acontece. Pode acontecer. Mas pode acontecer do Silvio falar assim, não, olha, eu acho melhor eu me afastar. Não, aí eu afasto, eu solicito para afastar. O caso eu teria não aconteceu, tá? Eu precisava disso. Sim. Mas eu teria mecanismos legais de solicitar, né, olha, esse preso vai oferecer risco aqui. Vamos supor que é meu primo, ele é meu primo e tal, eu gostaria de colocar. Claro, a administração é bem sensível a isso. Eu sou um gestor, eu tenho minhas relações extramuros, eu sou amigo de, primo de, irmão de, esposo de. Tem cunhado, então é natural que isso assim seja. Só que o que nos difere? A conduta que define o homem. Então o que difere é a conduta. A minha conduta, a minha ética. Então assim os policiais são. Então, peraí, assim. Então acontece comigo que sou um gestor? Acontece. Pode acontecer com um policial? Claro, cara. Claro que acontece. E nesse caso, cria uma inimizade?
Olha, eu sou muito transparente. Eu chego e falo, olha, é o seguinte, você tá nessa condição, eu tô nessa condição. Você não vai ter um tipo de facilidade, eu não vou te ajudar em nada, vou fazer o que é legal, o que é ético. E é isso. Só que eu sou muito ético e todo mundo me respeita por isso. Então já aconteceu comigo uma vez, sim. Quando eu era supervisor de outra penitenciária uns anos atrás, aconteceu isso sim, exatamente desse jeito. E eu cheguei para minha direção e falei, olha, é isso, tá lá, pode me observar, eu quero ser vigiado desse quesito. Não me colocava em situação de ficar só eu e o cara, claro que não. Então eu mesmo já, não é só ser ético e probo, é você parecer. Então isso é muito importante. Show de bola. E aí você entrou num ponto também que eu acho que vale a pena destacar. Vamos supor, acho que essa questão o Dom e o Fabiano queriam muito saber. Ah, sim. No caso deles serem presos hoje. Hipoteticamente falando, pelo amor de Deus. No caso dos dois serem presos hoje aí. Os dois? Mas por quê? Junto não, né? Juntos, vocês estavam aprontando junto aí, foram presos em flagrante, mas foram julgados, condenados, trânsito em julgado. Aí beleza. Se hoje eles dizem que tem nível superior, esses professores aqui, vamos ver. Se eles chegarem numa penitenciária, aí você vai explicar pra gente. Existe lá uma divisão de alas, de separação lá de presos, de quem é mais perigoso, quem é menos perigoso. E esses dois, eles ficariam numa celazinha especial, com colchãozinho, TVzinha e tal, eu não tô entendendo como é que é? Quer chegar Não, mas Juntinhos lá? Como é que é? Tem planos, Paulo? Imagina que é nós três, viu? Então tá pronto, é engraçado porque ele se colocou fora. Aí já é artigo 288, associação criminosa. Aí já dá informação ruim. de qualidade. Tem que ser só vocês dois. É o tipo de informação de qualidade, não tem mais. É só vocês Tá, dois. vamos lá, como é que é feito? Ou eu preciso explicar do início. Como estamos tendo esse papo mais... Eu estou tentando explicar o que nós fazemos, eu vou falar. Chega-se sei lá, o Dom lá. Não, né, quem falou? Ô, já, velho. Chegou, Prende, tá lá, prende, vai lá. cabisbaixo, com a mão para trás. Não, senhor, sim, senhor. Aquela rotina, aquele enquadramento necessário, né, para ordem, disciplina e respeito. Quando ele chega lá, existe a CTC. O que é a CTC? Comissão Técnica de Classificação. Né? Então nós do serviço vamos verificar, nós minha equipe, vai verificar o que esse cara é. Às vezes ele pode ser, não vou ser mais, eu já vou te tirar dessa daí. Às vezes ele pode ser um cara que a gente chama de faccionado, é o cara que pertence ao crime, organização criminosa. Às vezes ele pode ser um ex-funcionário da justiça, ele pode ser um ex-policial, ele pode ser um o filho de um policial. Ele pode ser o neto de um policial, e tudo isso... Um ex-agente. Um ex-agente, já aconteceu, normal. Às vezes o cara, acontece, isso é muito natural. Então a gente tem toda essa situação, mas isso tem que ser triado. Isso tem que ser muito triado. É necessário que seja triado. Por quê? Pela Comissão Técnica de Classificação. Uma vez feito isso, constata-se a chamada escolaridade do indivíduo. Aí o cara vai falar, tem um nível superior. Só que antigamente, quando digo até junho desse ano, tinha uma lei federal que dava direito à série especial para quem tinha nível superior. Entendeu o STF no controle de constitucionalidade que aquele dispositivo não se aplicava mais. Ferrou. Qual que é o resultado prático disso? Não há prisão para nível superior. Então bora tirar aquela... Não há, mas veja, peraí, cancelar aquele plano. vamos supor que você é um advogado da ordem. Aí a lei deles, do Estatuto da Ordem, diz que você tem que ter um local especial, você tem bastardo do Estado Maior, que a gente chama. Então, se você é um policial militar, você vai ser recolhido no batalhão, né, na prisão específica. Professor Quer dizer, vai pro saco. cara, os professores, ele fica lá normal hoje. Raça de vida, né? Mas assim, tem uma outra parte dessa pergunta que você fez que é interessante eu aqui explicar. Você vai separar o preso pelo grau de periculosidade, quem é mais perigoso, menos perigoso? Cara, não é assim que nós vemos a coisa. Como nós vemos a coisa? O crime abstrato, né? E a reincidência criminosa. Porque é assim que a lei de execução fala. Ela fala para separar o primário do reincidente. Quem que é o primário? Aquele cara que estava ali, cometeu o primeiro crime, eu tenho que separar ele do reincidente. Que é o cara que tem a continuidade, ele é um contumaz, né? Na delinquência. Tem aquele cara que cometeu o crime com ou sem violência, o grave ameaça à pessoa. Aquele que cometeu um crime hediondo ou não, entende? Tráfico de drogas é um crime hediondo, é equiparado, né?
tortura, né? Então tem ali os crimes que a gente procura separar a penitenciária de acordo com a lei de execução penal. Então você fala, tal ala, tal cela é primário, do outro lado ali nós temos ali o pessoal dos crimes hediondos, o pessoal da esquerda aqui, por exemplo, é um exemplo. Então o pessoal que cometa violência ou grave ameaça, então é assim que a lei de execução separa. Né? Não é, o grau de periculosidade ele é determinante? Sim, mas não para esse momento, para outros. Então assim, o Silvio, a outra pergunta agora, seguindo essa linha aí do que o cara... Não, eu acho que essa é boa, presta atenção. Tem pergunta idiota. Veja bem, o que lá no de Lusiânia, não sei se você pode responder isso, mas o que mais tem lá hoje, assim, por exemplo? É mais o... Mais tem lá de traficante, é mais o cara que... o que mais hoje você pode falar assim, não, o normal aqui eu te dou uma estatística da população carcerária aí. Certo. Assim, tem alguns meses que eu não olho, nós temos um sistema chamado Goiás Pen, que nós classificamos esses presos lá. Então eu consigo te precisar exatamente se eu tivesse visto recentemente. Mas eu vou te dar uma média. De cada 10 presos, né, aqui da nossa... Igual eu falo, a cada região também tem um perfil de preso. A quarta regional, se não me engano, quarta ou sexta, eu estou nessa dúvida, de Rio Verde tem um perfil de criminosos, de traficantes. Por quê? É uma rota do tráfico, entende? Que aqui no nosso entorno, muito crimes contra o patrimônio. Quais são esses? Furto, roubo. Então são esses crimes contra o patrimônio, nós temos uma boa proporção. Né? É o cara que quebra ali uma porta para subtrair uma televisão, é o cara que coloca uma arma na pessoa e subtrai o pertence, chama-se roubo. E também homicídios, nós temos uma boa proporção também. Então, traficantes, nós temos uma proporção boa também. Então, nós temos dividido lá na penitenciária, mas estou dizendo que qual é o mais? Hoje, na nossa realidade de hoje, os traficantes, eu acho que seria um pouco, assim, muito empatado, talvez um pouquinho na frente do que os criminosos patrimoniais. Então tá pau a pau ali, é o que a gente mais recebe. Nesse contexto aí, assim, só pra entender, aqueles caras lá que são aqueles crimes que ninguém gosta nem de falar, que é os estupradores, pedófilos, então essa galera realmente, eles ficam separados do resto, é tudo junto e misturado? Como é que funciona isso, Silvio? Então, a gente chama de criminosos os crimes praticados contra a dignidade sexual, né? São os estupradores. Chama-se, os caras cometem violência sexual. Enfim, como que funciona, né? Como a gente cumpre a lei, existe regras próprias da penitenciária, assim por dizer. Só que se você deixa o interno, digamos, guiar essa rotina, significa que o Estado não tem um poder. Então, quem vive, quem morre não pode ser... outros internos que decidem. Então a gente não tolera esse tipo de situação. Sim, mas eles passam lá? Eles são colocados em celas separadas hoje. Temos uma cela, colocam eles lá. Também, e bem lembrado, nós temos aqui na nossa região, nós temos um número considerável também desse tipo de crime aí. É bem alto, assim, não é... Tá aumentando? Não é que tá aumentando, é uma média alta. Sempre tem ali... Que se mantém. Sempre se mantém. E você falou de média alta aí. Dentro dos presídios, assim, os que você já passou, o que você hoje é diretor, existe realmente essa questão que a gente vê muitos familiares reclamando da superlotação dentro dos presídios e cadeias provisórias? Boa pergunta. Superlotação carcerária é um problema a nível nacional. Igual eu falo, população alta, né, cerca de, acho que é 611 mil. É o último censo de 2018 que levantou 600 e alguma coisa assim. Vamos colocar 618 mil. Então você, 2019 ou 21, sei lá. O último censo nos aponta mais de 500 mil, né, de internos, né, custodiados, né, em todos os regimes. Nós temos 340 mil vagas. Ou seja, significa que temos mais internos do que vagas. Nós temos mais cara preso do que vagas. Achei um número e aqui, acontece... 832.290. Não, esse número tá mentiroso? Não é, ele está superestimado, é um pouco menos que isso aí. Talvez esteja considerando egressos, tem que olhar a fonte, qual fonte você olhou, né?
Olhei na primeira que apareceu aqui. Então olha com não calma. É uma coisa de professor. É tipo mesmo, de não. Que é na casa de 600 e poucos mil. Tá. É isso que... Esses dias eu fiz um levantamento desse para uma apresentação de um trabalho. Para um grupo, né? Então é nessa casa mesmo, você não se lembra exatamente, mas resumindo, nós temos mais vagas, mais internos custodiados do que vagas. E como que né? Goiás veio e conseguiu ver o número? É da Folha. Qual a data? 2023. Tudo bem, pode ser, então, mas eu acho que está um pouco superestimado. 832 mil é um pouco estimado. Muita gente. Mas ainda assim, é uma variável pequena. Vamos lá, 700 mil, é essa faixa. Não tem mais que isso. Vamos supor que a gente tenha 700 mil, assim, número exato eu não consigo te trazer aqui agora, do Brasil, nível de Brasil, né? Desses internos, a gente consegue aí... No portal CNJ tem já outros números, né? Qual que tá lá no Eles portal realmente, CNJ? no portal CNJ são 711. É 711, né? Isso, então, eu tinha esse 711. 11. Então é por aí, a gente não tem mais que isso. Porque eles consideram, né? Talvez os egressos, talvez considere isso um egresso. Quem que é o egresso? Aquele cara que sabe o sistema durante um período aí, né? Ele permanece em observação. Era 800 e saiu 100 mil aí. Tá, beleza. Não, tudo bem. É por aí. Então, Ou sai dando que teve, mas realmente não voltar. mas eu falei o problema, né? Agora eu vou falar a solução. O que o Estado de Goiás, eu falo pela minha situação, pela minha polícia penal, que nós estamos aumentando o número de vagas diariamente. Nós temos projetos da administração penitenciária para tem construir. uma cadeia no Novo Gama que está quase Uma cadeia pronta, no Novo né? Gama quase pronta, se eu não me engano 400 vagas. A cadeia na qual eu dirijo atualmente hoje conta com 89 vagas, mas em dezembro desse ano nós estaremos com 246 vagas. É um projeto que eu estou realizando lá, já em fase de execução. Nesse momento eu executo dezenas de obras naquela unidade. Né? Não é um convite, né? Não é um convite para que outros se ingressem, mas para os que lá estão sejam tratados com a mínima dignidade necessária. É para isso. Não, eu quero que todos vão embora. Eu não queria que tivesse cadeia, eu queria que a minha profissão não existisse. Mas isso no mundo real ele existe e é necessário. Então isso significa dizer, quem está me assistindo aqui, que nós conseguiremos alcançar a excelência de vagas. Hoje eu tenho 240 presos, eu terei, se tudo correr bem, está sendo executado nesse exato momento, já temos a dotação orçamentária, estou em fase de execução. 246 vagas para 240 presos. Lembrando que é um número volátil, ele sobe e ele desce. Isso é fantástico, cada preso poder ter a sua cama. Se o preso tem que morrer, Cara, não. Não existe mais essa mentalidade. Sabe o que eu explico para você por que não? Muita gente até, Silvio, mas você é um cara que eu sou às vezes criticado pela política, pelo jeito que eu vejo a execução. Mas eu vou explicar a minha maneira de ver. Talvez vocês entendam. Olha só, quando você olha a Constituição Federal no artigo 5º, que é chamada as regras de ouro, né, do artigo 47, inciso 47 em diante, até o 51, se eu não me engano, fala a respeito do Estatuto do Preso, das regras do preso. Dentre os incisos do artigo de ouro, né, do artigo 5º, tem um que é vedação. Veda-se a pena de caráter perpétuo, o cara não pode ficar preso para sempre, e veda-se a pena de morte. Ora, qual que é a conclusão natural disso? Que o preso cumprirá uma pena e voltará ao convívio social. Isso querendo a sociedade ou não. Isso é inegável, isso é irremediável, e isso, como é uma cláusula pétrea, quer dizer que não pode ser alterada no texto constitucional. Enquanto vigia essa Constituição de 88, assim será. Não podemos fazer nada em relação a isso. Ora, temos que encarar o problema. Qual que é o problema? Eu preciso propor meios para reinserir verdadeiramente esse interno. Por isso que tem que ter dignidade sim em ambiente prisional. E assim nós vemos. Eu indo para minha visão de realidade, eu conheço uma cadeia. Carandiru, que foi o filme que eu vi. Né? Então existe. É aquelas vezes que tu foi preso enquanto menor no caixa. Não conta não. Não conta não, só porque ficou de maior. Temos o preso bom que auxilia, que limpa. Que preso trabalha. Bom, eu acho que você. Não, sim, é porque. Não, estou falando do filme. Existe isso mesmo? Que tem aquele que é o mais que se comporta, tem regalias, tem. O comportamento carcerário, ele é bem visto? Claro, é o nosso objetivo. O que está querendo dizer chama-se classificação. O que é classificar o preso? É você enquadrar ele de acordo com critérios muito objetivos e rígidos para que ele possa trabalhar.
E quando ele exerce esse trabalho, ele tem 2 benefícios. Ele pode fazer jus a um salário mínimo, custeado pela própria administração, né? 3/4 do salário mínimo, no mínimo, né? Que fala-se. Hoje em dia é o salário. E a outra é a remissão de pena. Remissão com 6 cedilha, quer dizer diminuição da pena. Remissão com 2 S quer dizer perdão. Remissão, pra quem tá anotando aí. Tô brincando. Professor. De repente tem um concurseiro aí já pega na aula, né? Vendo isso aí. Então essa remissão, que é a diminuição da pena, quer dizer que cada 3 dias que ele trabalhar, ele terá diminuído 1 dia da pena. Isso é muito interessante. Não. Quando ele ter diminuído a pena, você for preso. quer dizer o quê? Que, Vai ficar com dinheiro. que os trabalhos vão ser realizados. Né? Qual o trabalho? Limpeza, manutenção das instalações. O que é que eu falo para vocês hoje? Eu estou executando uma obra hoje de mais de 200 mil reais. Eu acabei de construir, vai sair essa semana, um centro médico, odontológico, farmacêutico e psicossocial. Ideia, projetos que a gente faz, a gente apresenta e a gente desenvolve. Hoje eu estou oferecendo isso lá. Por quê? O preso é obrigado a trabalhar? Olha Ele só. fala assim, eu não vou, mas ele fala assim, eu não quero carregar deixa eu só essa pegar. Na lei, tô tem fora. Guarda essa informação aí no seu coração, deixa eu dar Tá. dele aqui. Então, existe a classificação. O que é classificar? Se eu cumpre tal requisito, cumpre. Se o comportamento carcerário é bom, é. Quem que atesta? A autoridade administrativa. Ele atesta, ó, é bom. Você cumpre os procedimentos, então vou classificar você. Submete-se ele a uma classificação, a partir daí ele vai ter direito à remissão. Né, e ao salário dele lá. Aí ele vai cuidar das instalações. E eu vou dizer a vocês, todas as minhas obras lá na minha penitenciária, desculpe aí esse pronome possessivo, mas eu digo naquela penitenciária na qual eu dirijo, melhor dizer, né? Parece que eu estou sendo muito possessivo, mas é o carinho que eu tenho por aquilo ali, né? Então ali na casa de prisão provisória e nas outras penitenciárias, o próprio interno ele faz essas obras e serviços. Hoje 100% da minha obra, eu estou fazendo uma obra muito grande lá, né? E quem está fazendo são os internos. E fazem com extrema maestria. Eu tenho muito orgulho do trabalho que lá está sendo realizado pela minha equipe. E a informação, que ela foi a sua pergunta? Eu perguntei assim, Trabalho e se o cara falar assim, eu não quero fazer, Boa eu não pergunta. quero participar dessa obra, Olha que não, interessante. O preso é obrigado a trabalhar? Ora, depende. Aonde está esse preso? Está lá com você, Silvio, na sua casa. Não é. Provisório não é. Preso provisório não precisa. Recomenda esse trabalho? Recomenda esse trabalho. Só que, e preso político também não, artigo 200 da LEP. Só que ele pode trabalhar? Pode. Recomenda-se que. E lá na penitenciária masculina? O trabalho ele tem um status, como é que eu vou explicar para vocês? Ele é um direito do preso e ele é um dever. Então ele é tanto um direito quanto um dever, quando ele está preso no regime fechado. E na condição de penitenciário, né? Depois do trânsito em julgado. Quer dizer que ele vai ter que trabalhar. É direito e é dever. O trabalho tem esse status da lei. Então ele tem o direito ao trabalho e o dever de trabalhar. Ele é obrigado, se ele tiver condenado, sim. E também tem o direito disso. Silvio, nesse Paradoxo, sentido, né? quanto custa um preso hoje no estado de Goiás? Olha, cara, eu tinha essa informação, mas pode ser que esteja defasado. Não tem problema. Se eu não me Pode engano, ser está na casa dos 3 mil aproximadamente. reais. Eu não tenho certeza desses valores. Porque faz tempo que eu não olho. Por que eu não olho? Porque a minha é uma micro situação. Isso é a nível de gestão. Certo. Eu sou só apenas um diretor, né? Então não tenho. Mas E eu o que acredito. o que justifica? Dizem que é até mais. Porque é muito dinheiro, vamos falar a verdade, né? É muito dinheiro, né? Assim, tem muito trabalhador, pai de família que não ganha isso, né? E o que justifica esse valor tão alto? Olha, é uma questão complexa. Não pode ter resposta simples. Se eu te der uma resposta simples, eu estaria sendo Talvez leviano. muito né? leviano. Eu vou te dar a resposta correta. Você tem que olhar os fatores que envolvem a sociedade, as relações de causa e efeito. Ora, o que quer da polícia? Que a polícia chega lá, reprima o delito, pegue o cara na rua, o transgressor, a polícia civil, através do seu delegado, tipifique, e nós cuidamos da custódia. Tá, só que ele vai voltar para o convívio. A relação de causa e efeito que eu estou dizendo é o meio físico que cerca esse indivíduo. Ora, muitas vezes o cara não teve uma oportunidade. Não estou dizendo que isso determina, não determina. Contudo, é inegável que o meio físico influencia do aspecto criminológico. Temos teorias que dizem isso. O meio físico não pode ser descartado. Ora, eu sempre fui de comunidade pobre e não me tornei bandido. Eu sou assim. Mas eu não posso medir todos com a mesma regra moral e ética minha. Não posso.
Então tem instituições derrubadas, falidas, família. O cara não tem pai, o cara não tem mãe. Isso é relevante? É. Vou dar um exemplo prático dessa corrente aí. Ano passado eu levei para penitenciária um trailer de dentistas, cara. Coloquei esse trailer lá e falei o seguinte, ó, eu vou atender todos os presos dessa cadeia aqui. Só que tudo eu colho dados estatísticos para compor meus materiais. Eu escrevo livros, né? Então um dos livros que no futuro eu vou escrever tem a ver sobre isso, né? Um livro de criminologia, que é a área que eu estou mais me dedicando agora. O que aconteceu? Olha só, curiosamente eu atendi 189 internos, dos 260 que tinha à época, 189 necessitavam. Desses 189, mais de 100, mais precisamente 106, vou ficar falando os números exatos, vocês vão falar que eu sou esquisito. 106 presos nunca tinham ido ao dentista nenhuma única vez. Por que eu sei disso? Porque eu vi. Ó, a dentista explicando. Agora eu vou colocar aqui a pomada, agora eu vou colocar aqui. Silvio, tem que morrer. Não, cara, não tem. Não tem que morrer. Não é essa a questão. Não é essa a questão. Cara, ser emocionado, ser utópico, falar que tem que morrer, cara, isso é de uma utopia, é de uma barbárie. Isso não é a realidade. A realidade é que ele vai voltar lá pra praça e vai ficar lá com seu filho. Essa é a realidade da coisa. Então a gente tem que tratar o problema como ele tem que ser tratado. Não tem que florear o problema. E nem destratá-lo, e nem subestimá-lo. Então quando você oferece condições para o preso, mas não é só isso. Como eu falei, não é uma resposta simples. Então eu forneço aquilo que ele nunca teve. Na prática, eu não vou ressocializar o preso. Não gosto desse termo. Eu vou socializá-lo, que é muito mais complexo e diferente. Com toda vênia quem pensa diferente, mas eu vou ressocializá-lo num ambiente utópico. No ambiente real, eu vou socializá-lo. Além disso, eu preciso oferecer o quê? Eu preciso trazer a família para o processo. Eu não posso desprezar a família do processo. É um processo. Entenda? É um processo. E por ser um processo, eu tenho que trazer a família, fornecer assistência médica, odontológica, alimentação. Eu não posso submeter a tratamento vexatório. Então, e por quê? Porque eu preciso tratar o mal do jeito que ele tem que ser tratado. Essa é a minha visão de execução penal. Então o Estado também cuida da família, por exemplo. Aquela história lá que a gente ouve falar que a família do preso recebe uma pensão e tal, isso também existe? Você está falando do auxílio reclusão? Vamos produzir um corte aqui agora? Que vocês vão recortar e vão falar: policial penal fala que é a favor do auxílio reclusão. Obrigado pra onde eu olho? Obrigado pelo título aí. Sou a favor do auxílio reclusão. Mas não é pra recortar só isso não. Senão eu pego vocês. Vou falar a verdade. Cara, por que eu sou a favor? Como eu falei, eu sou realista. Vamos tratar a coisa como ela é? Eu sou um policial penal. Vou dar um exemplo prático pra vocês porque eu sou a favor. Às vezes isso choca as pessoas. Mas quando eu explico, é todo preso que tem direito? Claro que não. Claro que não é todo preso. Eu vou te explicar uma situação. Eu tô voltando da minha casa. Você tá armado, Silvio? Até os dentes. 2, 3 armas. Tô sempre armado, pronto para em condições de. É a minha vida que eu escolhi. Vem um cara em minha direção e tenta alguma coisa contra mim. E eu, armado, treinado, pronto para em condições de, efetuo, não é uma coisa que eu gostaria, mas eu efetuo 2 disparos para cessar aquela agressão. No Código Penal, o artigo 25 nos dá as condições das excludentes. Essa daí chama-se legítima defesa. Tá bom. Então eu me defendi daquela injusta agressão. Beleza. O cara caiu. Não foi atacado, preservado. E voltei para minha família. Contudo, na persecução penal, olha, o delegado viu o rapaz, esses 2 tipos que você deu aqui, às vezes era só um, hein? Você não sabe? Aí às vezes o juiz vai falar assim, Ministério Público, né? Rapaz, era 2 tiros, era melhor ter dado 1, hein? Pra onde... Aí ele pega e fala, juiz, esse cara deu 2 tiros a mais, eu acho que ele houve excesso. Ele matou o cara. E o juiz olha e fala, é isso mesmo, eu vou aceitar essa denúncia. Pra onde eu vou? Tribunal do júri, sou policial, defendo a sociedade, me arrisco para isso. E aonde eu vou estar sentado? No banco dos réus. Imagina-se que naquele dia, aqueles 7 jurados falam, não, você está condenado. Adivinha pra onde eu vou? Aí é justo a minha família aqui fora ficar sem auxílio? Diga pra mim. Aí eles farão jus ao auxílio. Por quê?
Porque eu sempre contribuí a minha vida inteira, desde os meus 18 anos eu contribuo para a Previdência. Então perceba que o auxílio de reclusão não é para criminoso quanto mais. Muita gente erradamente, né, acha que basta o cara ser preso para ter auxílio. Claro que não. É o cara preso que contribuía para o sistema previdenciário. Cara, não é o criminoso profissional. É o cara que por um incidente da vida cometeu um deslize e vai ficar uns meses, uns anos custodiado, preso, e a família tem que comer, as filhas têm que comer. Ele não, olha, perceba, ele às vezes nem comete crime, assim, não é um criminoso. Ele é um cara que paga os seus impostos, só que ele, porventura, e digo a vocês mais, é a minoria, acho que não chega a 10% que recebe. Tem dados estatísticos disso. Isso é de uma ignorância você falar você fala que é contra, porque você não quer se debruçar na realidade. Como eu falei, eu me debruço na realidade. Você é a favor, Silvio? Sou. Corte longo, né? Não, mas tá de boa, né? Essa explicação foi excelente. Mas chega aqui já então. O Paulo, embora dizer que o Paulo está na sua casa. Hoje todo mundo já teve preso. Você vai prender o Paulo agora? Por favor, pelo menos você preso agora, Paulo. O Paulo está na sua casa. Entra um meliante para roubar. O Paulo tem uma arma. O meliante agride ele, a família, ameaça de várias formas. E o Paulo, no final de tudo isso, ele dá um disparo e mata o meliante. O que acontece? Por ser um disparo, foi só defesa? Não. Eu me expressei mal. Eu posso cessar a agressão com 10 disparos? Claro. Com um só? Claro. Então o que é a agressão? O cara tá com a faca, ele vai te dar uma facada. Você deu um, ele continua tentando te pegar. Você deu 2 tiros, ele tá tentando te pegar. Você deu 3 tiros, ele tá tentando te pegar. Você deu 4, ele tombou. Houve excesso? Não. Os meios necessários para conter aquela injusta agressão. Os meios necessários que seja uma injusta agressão. Quer dizer que eu não provoquei. Eu não tentei matar ele antes, eu não provoquei. Entendeu? Aí isso é legítima defesa. O que você me contou, do jeito que narrou, do Paulo agora, é uma legítima defesa clássica. Defesa de si e de terceiros. Clássica. Mas e o que acontece? Nada. Exclui o crime. Nada. Porque já ouvi já falar que o pai de família ainda tem o risco de ser preso. Tem o risco de ser preso. Como eu falei, todo excesso é punível. Vamos estender um pouco um exercício de imaginação, estamos nessa esfera, né? Sim. Tá lá o pai de família, pegou a arma, deu um tiro, o cara caiu. Pergunta, cessou a agressão, sim ou sim? Sim. Cessou a agressão. Tudo que ele faz a partir dali chama-se excesso. E o que a legislação fala? O Código Penal, que todo excesso é punível. Ele não satisfeito fala, rapaz, por que você tentou na minha cara? Descarrega a arma na cara. Mas lógico que ele vai ser punido pelo excesso. Que é da vontade. Que é o que por isso que eu falo, a arma é preparo mental, físico, memória motora. A arma não é brinquedo. A arma, uma vez disparada contra a pessoa, é irreversível. Eu sou a favor do porte? Claro. Desde que cumpra esses requisitos que eu falei. Era isso que eu ia perguntar, mas tudo bem, já foi. Já ia perguntar, eu tô respondendo as paradas. Eu ia perguntar isso. Tá, vamos cortar esse pai fala. Não, eu ia perguntar. O Silvio é a favor do porte de arma? O Silvio é. Da comercialização? Eu sou a favor da liberdade. Eu sou a favor da liberdade. Das liberdades, inclusive. E dentre elas o porte de arma. Eu sou a favor. Para qualquer pessoa, desde que cumpra os requisitos. Cumpra os requisitos. Ora, assume o seu risco. Cara, você culpar a morte de uma pessoa pela arma é o mesmo que você culpar, sei lá, uma pessoa obesa com a culpa na colher. Não faz sentido, não tem sentido lógico, né? Do ponto, como eu falo, eu me debruço sobre a realidade. Então, se eu tenho uma arma, sou preparado, sou um cidadão de bem, quero só defender minha família, tá na minha casa, tá aqui, eu sou a favor? Claro que eu sou a favor. Por quê? Porque a polícia ela não tem o dom da onipresença. Ela não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. O tempo de resposta é determinante. Tem um cara quebrando a sua porta, você vai pegar o telefone, ele está entrando aqui, estou salvo. Não, você vai ter um tempo de resposta. Até chegar. Esse tempo de resposta, coisas ruins podem acontecer contigo e com tua família. Nesses casos, os meios necessários para conter aquela injusta agressão. Perfeito.
É minha visão, né? Pensando em liberdades, então, assim, e combatendo A maconha? Eu já. Drogas. Então, assim, porque ele falou em liberdades e já mencionou também anteriormente o fato de que o que mais tem, provavelmente ali, numa estatística aproximada, seria a questão do tráfico de drogas, consumo de drogas e tal. Nesse sentido, assim, se fala no Brasil, tem uma conversa no Brasil de liberação de maconha e tal, e nesse sentido, o Silvio, a favor da liberdade, é a favor da legalização também? Você acha que vai diminuir a criminalidade? Eu vou, como eu falo, perguntas complexas não podem ter resposta simples, senão fica... o direito à liberdade, ele é absoluto? Não. Em tese, nenhum direito é. Todos os direitos podem ser limitados. O direito ao uso de droga, ele tem que ser limitado? Tem. Primeiro, quem que vai vender? O Estado é capaz de gerir isso daí? Drogas, quais são os efeitos reais, não os efeitos ideológicos, os reais na saúde da pessoa? Qual que é a consequência? Olha, senhores, vamos falar de algo permitido. Cigarros. Cigarro é permitido. Existe cigarro falso no Paraguai? Sim, demais. Acabou o comércio de cigarro? Chama-se tráfico, né? Na verdade é contrabando, né? Contrabando. Acabou? Não. Não acabou. Então é uma utopia. E os países que liberaram, a exemplo aqui na América do Sul, Uruguai, eles estão revendo as políticas. Porque percebeu que não é assim. A Holanda está revendo as políticas. Eles estão revendo, percebendo que não, peraí, não é assim. Então espera lá. Quando eu falo de drogas, tudo bem. Eu vou ter uma abolição crimes ali para usuários. O artigo 28, que é a posse da lei de drogas, é a lei 11.343/06. Chama-se lei de drogas. Lá no seu artigo 28, fala posse ou porte de drogas para consumo pessoal. Posse ou porte de drogas. Se eu tenho uma porção de drogas, fala em quantidade? Não fala. Mas uma porção de drogas, eu quero usar para minha recreação. A própria lei já tem os mecanismos de punição dela. Então nós temos mecanismos, não é cárcere. O usuário, ele vai preso? Não. Eu nunca vi um usuário de drogas por si só preso. Não existe. No Brasil, não. Tá vendo aí, né, Dom? Então, Eu não ia nem comentar. Tá tranquilo, Então, Fabiano, pode não vai acreditar, continuar não. fumando sua maconha. Então, Não é isso. O sistema é complexo. Quando você utiliza drogas, você alimenta todo um arcabouço, todo Lembra do Tropa de Elite mecanismo. lá, o estudante Então não é legal. Aí respondendo a alimenta o pergunta, tráfico. eu sou contra. Por grau de maturidade. O que é que eu falo que é uma coisa que eu sou contra? Pena de morte. No Brasil eu sou contra. E eu explico por quê. Eu explico porque o sistema jurídico, ele não é maduro, ele não é preparado. Olha, eu já vi inocentes presos, eu já vi inocentes presos. Na minha carreira eu já vi inocentes presos. Quando você retira a vida da pessoa, você não reverte, é irreversível. Quando você deixa um inocente preso, o Estado ressarce, a pessoa volta à liberdade. E quando você tira a vida de um inocente, como é que reverte? Então, por essa razão, pelo sistema em si, mas tem crimes que envolvem muita complexidade. Claro que tem, cara, rapaz. Eu sei que tem. Né? Crimes de dignidade sexual que envolvem criança. É que isso, em nós, os nossos instintos gera todo tipo de sentimento. Nós somos seres humanos. Mas no sistema prático de justiça não temos maturidade ainda. Não sei se teremos um dia para esse tipo de conduta, de pena capital. E prisão perpétua? A prisão perpétua, cara, eu acho ela mais aceitável. Do ponto de vista... Entre um e outro. Vai morrer do mesmo jeito. Olha só, quer que eu fale a realidade? No sistema jurídico do Brasil não era necessário aumentar as penas. Só tirar as progressões. Se você revesse as progressões, o cara ficar 40 anos preso, hoje é 40, né? São 40 anos preso. Então um cara que comete um crime aos 30, possivelmente, isso já é uma prisão perpétua para ele. Sim. Ou seja, e é possível instalar a prisão perpétua? Não é. Nesse sistema penal brasileiro, na Constituição que nos rege, não é possível. Estou balançando a mesa, né? Não é possível. Não é possível. É cláusula pétrea, não é possível. Então, eu digo, eu sou... Assim, é temerário dizer quem é contra ou a favor, mas eu preferia a prisão perpétua à pena capital no momento. Show de bola, cara. Agora, Silvio, mudando um pouquinho o assunto, cara, me explica por que, essa é uma revolta que eu vejo que todo mundo tem, por que que o preso
toda vez que ele chega no hospital, ele passa na frente de todo mundo, cara. Isso você é a quer saber pergunta se eu que sou contra ou a favor? Já tem um idoso, já se tem você é contra ou a favor, e por que isso acontece? Sou Porque tem muito a um favor. idoso, tem todo mundo lá passando mal, e eu vejo que toda vez o preso passa na frente, e a gente fica xingando o preso porque ele passou na frente. assim, não na frente dele, Não a gente na frente xinga, né? dele, Porque nem da também é polícia, maluco, né? Mas a Mas gente xinga. Sou a favor. E explico por quê. Como eu falo, como eu me debruço sobre a realidade. Se eu pego gente, o preso não vai só para o hospital. Depende o aparato do Estado para ali estar. Na nossa atividade, eu tenho plena convicção que é a mais vulnerável. A escolta é a atividade mais vulnerável que nós temos. Pode ser arrebatado o preso, pode ser resgatado. Organizações criminosas podem nos atacar de fuzil e os caramba. Então é o momento mais vulnerável. Por ser o momento mais vulnerável, o que eu preciso diminuir? O tempo de permanência na localidade. Quando eu diminuo o tempo de permanência, o que acontece? Eu te preservo que está lá, o cidadão que está me olhando. É melhor para você que eu vá embora dali. Ah, deixa o preso morrer. Não posso fazer isso. Tá na lei, eu respondo por isso, sou o diretor. Não vou deixar o preso morrer, ele vai ser socorrido. Quer você queira, quer não. Por quê? Porque está na lei, nós temos que ser legalistas, eu sou um técnico. Eu não tenho sentimentos na minha profissão, nem que sim, nem que não, nem amor e nem ódio, nem apreço, nem desprezo. Eu simplesmente vou fazer o que está previsto, utilizar os meios que eu tenho que utilizar e é por essa razão, pura e simplesmente segurança, que nós temos que abreviar o tempo de permanência do preso em unidade de saúde. Por isso que a Casa de Prisão Provisória de Lusiânia vai inaugurar, dia 3 de outubro, o seu centro médico. Para evitar esse tipo de... ou minimizar, sim. né? Pronto. Show de bola. Aí agora eu vou perguntar aqui, vocês não me seguram não, que eu tô nervoso. Tô nervoso aqui. Vocês Não me fica seguram não, pode perguntar. E por que todo agente ou policial nos olha com cara ruim? O que eu Por fiz que com ser ele? de cara rapaz? fechada? O que eu fiz com ele? Você é velho? olhado de cara feia? Vocês não me seguram não, que eu vou pegar ele. Primeiro ponto, a minha cara ela é feia por si só. Então, segundo ponto, cara, igual eu falo, o policial ele é submetido a uma pressão intensa. Não é preconceito contra você, contra as roupas que você veste, contra aquilo que você está fazendo, desde que seja legal, contra as tatuagens que você usa. Não é, porque os policiais também usam tatuagens, usam brincos, isso aí não é o problema não. O problema é o quê? Que o bom e nem o ruim está escrito em crachá na testa, não está escrito. Boa. E o que acontece? Se eu falho no meu entender do cenário, o que é o entender do cenário? Só um patrulheiro, estou olhando e vejo aquele cara numa conduta. Se eu não olhá-lo como se ele fosse o inimigo, ainda que não seja, se ele for, eu não terei tempo ágil para reagir. É doutrina, não é pessoal. Fiz claro? Caramba, pela primeira vez eu entendo isso agora. Ele respondeu de uma forma que ele safou, que quase que eu vou passar. Quase. Não, eu fico feliz e me safo. Não, e safou também a maioria das polícias que a gente vê, porque realmente é o que chama a atenção, A né? cara é fechada de doido. Essa cara fechada parece aqueles pitbull que Mas não é contra outros, nada né? contra a sociedade não, entenda. Agora eles passando Veja assim um com a patrulheiro. viatura. O patrulheiro não sabe quem é você, não sabe o que você tem na cintura. O boa. patrulheiro quer voltar pra casa, pai. O patrulheiro tem filho. Então ele vai olhar pra você e vai falar assim, cara, você vai me atacar ou qual foi? Não vai, tudo bem, cidadão, vai lá. Mas se você me atacar, você não vai ganhar. Você não acha que às vezes esse tipo de atitude que é por meio da doutrina, ele traz um afastamento da sociedade às instituições da polícia? Eu vou responder a sua pergunta com uma fábula. Posso contar? Nós temos tempo de contar uma fábula? sim. Eu falei que eu falo Tudo, meu muito. amigo. Não, mas A gente vai encerrar, tá? Mas Não. Mas quem é que tá falando de encerrar aqui, ué? Não, tá bom, eu vou contar uma fábula pra vocês. Fábula do cão pastor. A ovelha, ela é cuidada pelo cão pastor. Ela tenta sair, o cão pastor segura. Ela tenta sair do rebanho. É rebanho de ovelha? Qual que é o coletivo de ovelha? É rebanho, né? Vamos chamar de rebanho. Né? Um monte de gente ali. Uma galera de ovelha. Quando ela tenta sair, o cão pastor puxa ela pra... Muitas vezes o pastor ele é meio agressivo. Ele morde, ele puxa. Por quê? Porque ele sabe dos males que estão lá fora. E existe a figura do lobo. O lobo só quer uma coisa: comer a ovelha. A ele, né? Foi o contexto correto? Foi, ótimo. Aí, tô Entrou aí aprendendo. na hora certa. Ele só quer se alimentar da ovelha. Então, mas quando a ovelha está lá de cabeça baixa, no seu mundo encantado, pastando e comendo a sua graminha verde,
Quando ela levanta os olhos, quem que ela vê? O cão pastor, que se parece muito com o lobo. Por isso que a sociedade não nos entende. Mas nós estamos garantindo. Nós podemos morder sua perninha de vez em quando, mas nós sabemos que lá fora tem um lobo feroz, voraz, que não terá piedade de vocês. Essa é a fábula. Por isso que a sociedade tem essa visão da polícia. Mas a gente não tem o que fazer. Não estamos aqui para ser amados. Infelizmente, a gente quer cuidar de vocês, ainda que vocês não entendam. Essa é a missão da polícia. O dia que você entende isso, uma missão é muito mais fácil. Nós somos cães pastores, abençoados, agraciados com o chamado dom da agressividade. É isso. É tipo o papai que o filho tem como... O papai briga mais do que a mamãe, né? É o cão pastor. Nós temos uma forma de educar bem diferente. O pai é o cão pastor e a mãe é o lobo. É isso? Então, Que isso? A mãe é uma das ovelhas. A mãe é das ovelhas. Responde aí, Paulinho. Silvio, vamos lá. E assim, a gente saiu pulando um monte de etapa, cara. Mas hoje você também é professor, continua sendo professor, né? Sua primeira carreira foi como professor. E você falou muito que é apaixonado pela profissão de policial. Mas qual das duas pende mais? Qual das duas você acha que acende mais a chama? E qual que o Silvio mais se identifica? Olha, acho que foi a pergunta mais difícil que você fez essa noite. Se você olhar uma cronologia, eu sou mais professor que polícia, né? Que é o que eu mais exerci. Eu amo a educação. Eu fomento na unidade que eu dirijo, né? Mas eu amo a atividade policial também. Hoje eu não saberia te dizer se eu sou mais professor de coração, ou mais polícia, ou mais professor. Mas uma coisa eu acredito, que é na educação. Porque a educação ela mudou a minha realidade. Eu vim de um bairro periférico, difícil, onde o topo da carreira era coisas que eu não vou falar aqui, porque... Né? Ou seja, eu vim de uma outra realidade. E o que mudou a minha vida? A educação. Eu pude contemplar, eu pude observar o universo de outra maneira, eu pude estudar, eu pude me encontrar. Hoje eu levo sustento para minha família através de uma profissão. Então, as duas eu amo da mesma maneira. Sobre a educação, ela pulsa em mim em todos os momentos. Tanto é que hoje eu tenho uns projetos que eu sou criticado às vezes por isso. Os meus internos, eles leem livros lá. Não há televisão lá. Não há televisão. Eles não veem televisão, mas eles leem. Eles leem Machado de Assis, Dostoiévski, Crime e Castigo. Eles leem. Viu, Dom? Tu não lê Machado de Assis, mas eles... Por que Dostoiévski, Dom? Que isso, cara? É o nome do Machado. Caramba. Eles leem porque... Era aquele jogador da Rússia lá que jogava tênis. A educação ela é essa força que muda vidas. Eu vi na prática e eu vejo até hoje. Quer saber demais? Eu acabei de realizar um torneio de xadrez na cadeia. Silvio, xadrez, lá tem aula de xadrez. Às vezes eu levo umas críticas por isso. Mas se vocês pudessem ver o que o xadrez fez, inclusive em dezembro sai um livro que eu estou escrevendo, pode falar isso aqui? Claro, quando eu lançar o livro eu vou vir aqui. Show de bola. Chama-se Análise Criminológica do Xadrez do Cárcere. Aí traz três, né? Estou escrevendo, Eu eu vou trazer com certeza, eu venho aqui divulgar, estou escrevendo um livro sobre isso. É a análise comportamental de um jogo como o xadrez do Cárcere. Então quem quer fazer, a diferença faz. Quem sabe, quem não larga a mão da educação e quer levar a educação a lugares que muita gente acha que não deveria chegar, está errado. Lá é que deveria chegar. Jesus falava uma coisa, quem está doente é que precisa de remédio. Então é a minha visão. Eu sou apaixonado mesmo pelo que eu faço. Sou criticado às vezes por essa visão um pouco diferente. Cara, óbvio, tem que ter a disciplina, a ordem, o respeito, mas tem que ter outros fatores, né? Então, não sei te responder se sou mais professor ou mais policial. Aí, Silvio, nessa perspectiva, assim, por exemplo, se um acadêmico, um pesquisador, sei lá, um professor, né, quiser fazer uma pesquisa lá no presídio e falar, poxa, será que eu, assistindo o podcast, eu vou perguntar para o Silvio se eu posso ir lá. Ele consegue fazer a pesquisa dele, ele apresenta a pesquisa e ele tem esse suporte para fazer a pesquisa? Primeiro a gente analisa o campo de conhecimento, se é um curioso ou se é um campo relevante para a sociedade. E a própria Polícia Penal, ela produz doutrina. Nós somos produtores de doutrina. Eu falo por mim, eu escrevo livros, produzo material constantemente, dou aulas e palestras sobre o tema. Então a doutrina ela é produzida pelos seus agentes. E quem se sentisse interessado em estudar mais a fundo,
tiver contemplado em uma área de conhecimento, nos procure, a gente pede autorização para o órgão, tem um setor de educação lá, que hoje é a Michelle, a gerente, excelente pessoa, apoia meus projetos, né, que ela sempre está me apoiando ali. Então, há sim a possibilidade, com certeza. Excelente, ó. Tinham até pedido para eu perguntar isso, viu, Fabiano? Eu perguntei porque eu sou estatística, eu me interesso por isso, né? A questão de estatística, a própria questão, por exemplo, na minha área de humanas mesmo, é muito interessante o estudo dentro do campo filosófico e histórico, né, da realidade do interno, do recurso. Então, essas possibilidades é muito bom saber que existem, né? Na questão mesmo de farmácia, de saber Então beleza. como Saúde, é né? que é lá dentro, essa dispensão de produtos. Claro, a gente está sempre disposto a receber, sim. Sensacional. Então, para você que perguntou pra gente se há essa possibilidade, saiba que há sim. Vamos lá. Vamos lá, Dom. Vamos lá então. Todo mundo pensa que policial é só durão, é só cara feia, mas nós temos... Só o cão pastor. É só o cão pastor. Mas também policial tem medos, ele tem sentimentos. Qual que é o seu maior medo hoje? Como policial e como pessoa? Meu maior medo se resume em um. É como eu falo, assim, você tem medo de morrer, cara, não é propriamente o medo da morte, assim. O meu maior medo é não cuidar das minhas filhas. Que elas precisam, né? Esse é o meu medo. Cara, não tá aqui. Eu sei dos riscos do que eu faço. Eu não tô aqui de ingênuo, eu não comprei ingresso para o filme errado. Eu sei exatamente a minha posição, o que eu faço, o público que eu tenho e os riscos são totalmente calculados. Medo eu tenho? Claro, por trás dessa farda é um humano comum. Meu maior medo é não estar com minhas filhas. Esse é o meu maior medo. Resume-se nisso. Com certeza. Sensacional. O cara que tem cara daqueles guerreiros chechenos lá que estão lutando a guerra, mas que tem aí mas que tem um coração aí gigante que demonstra isso aí desde o início, né? Falando das virtudes, sempre ressaltando e destacando a família, né? O que é importante. Muito e com legal. Esse ponto de vista muito ortodoxo, que a gente pode dizer assim, né, Sil, que é um ponto de vista que gera muitas controvérsias e opiniões em relação à execução penal. E gostaria de agora pedir para você dizer suas considerações e saber se você quer fazer mais algum agradecimento, a mensagem que você quer deixar para a galera que está nos assistindo, para a galera que está nos acompanhando aí, o que você acha que pode deixar para essa galera aí? É contigo, hein? Comigo? Tá, primeiro agradecer a vocês pela oportunidade de estar aqui, dizer que é um projeto legal. O diálogo ele é essencial em qualquer área. Conversar é a arte de trocar experiência, de evoluir como pessoa. A gente agradece por ter essa oportunidade de ficar quase 2 horas aí conversando, né? Espero que tenha sido proveitoso, como foi para mim. Sempre que falar da minha carreira é muito proveitoso para mim. Quero agradecer aí aos colegas de farda, aos irmãos de farda, né, por estarem laborando comigo, né, lutando dia a dia. Quero agradecer aí ao meu comando, ao Josimar e ao Firmino, meus comandantes, por sempre confiar no nosso trabalho, me autorizar a estar sempre divulgando o nome da Polícia Penal. Isso para mim é importante, ter esse respaldo do meu comando. A minha família, né, que é a fonte de tudo, com certeza, é a razão de ser de tudo, né? Agradeço também ao nosso arquiteto do universo, nosso maior, por nos possibilitar até o ar nos pulmões, a comida na mesa. Isso para mim é fundamental. O resto a gente dá um jeito. E a mensagem que quem fica e quem quer estudar para essa carreira, vale a pena? Todo dia de manhã vale a pena. Nunca teve um dia que eu coloco essa farda preta aqui, ó, que eu levante triste. Não. É muito pelo contrário, ela me estimula e me faz levantar e executar meu trabalho. É um amor fora do comum que desperta na gente. Não sei explicar o que é. Quem vestiu a farda e ama, não quer fazer outra coisa. Vai ter 1.600 vagas, recomendo estudar. Né? Posso falar meu Instagram? Deve falar. É Prof. Silvio _Santana. Pode procurar Prof. Silvio _Santana. Pode, se tiver alguma dúvida, se puder esclarecer mais algum ponto, estou à disposição sempre. Molecada que está assistindo aí, ó, cabeça boa, escolha um caminho da vida de vocês, que é nessa fase da adolescência que você escolhe, se você vai ser uma ovelha, um cão pastor ou um lobo, né? Todo mundo escolhe o que vai ser feito. Seja como for, você vai se enquadrar em um dos lados da sociedade. Recomendo o melhor lado.
seja uma pessoa boa, pacífica. Se você é abençoado com o dom da agressividade, venha fazer parte da nossa família. É isso. É isso aí. Sensacional. Senhores, senhor Silvio Santana. Galera, lembrando aí que o Silvio, né, é professor de cursinho preparatório aí, então segue lá, prof. Silvio Santana aí. Se precisar de aula de física Silvio também. de Santana. Cara, no aula de física vamos colocar na descrição do vídeo no YouTube também, vai estar o Instagram do Silvio aí. Exatamente. Quem quiser, lá, segue lá, acompanha lá. Dá um like, o cara tem muitas aulas boas aí pra quem quer se preparar pra concurso aí. É isso, Sempre concurso agora contato mesmo com ele, né? já tem cursinho para o concurso que vai sair? Tem vários. O cara já tem um monte de aula gravada aí. muita coisa. Você não ficou sabendo, não? O professor de raciocínio lógico, inclusive, sou eu. Não, eu não sou dono do cursinho. Eu dou aula lá também. Eu tentei cavar um emprego aqui, não consegui, tudo bem. Então é isso aí, pessoal. A gente vai agradecendo a todo mundo que ficou com a gente até agora, que assistiu todo o programa até aqui. Se você assistiu o corte, não tem problema. Mas vai indicando aí pra galera que você conhece, pros seus amigos, recomenda, compartilha o vídeo, dá like no nosso vídeo, segue a gente, ajuda o 3 é de menos. Aqui a gente sempre, às vezes, se atrapalha com a conversa vai para um lado, vai para o outro, volta, um ajuda o outro. Aqui senão não é a gente, né, Dondon? E aí é o seguinte, aqui a gente pode até ser de menos, os 3 são de menos, mas o convidado é demais. Valeu!